Bom, então, pessoal, boa noite a todos. Essa sessão, esse webinar da Global Stroke Alliance, falando de um tema super importante, que é a telemedicina no atendimento do AVC. Hoje a gente vai ter um formato um pouquinho diferente, a gente está sempre inovando, né? Então, inicialmente, nós vamos ter a experiência do Chile, que é uma experiência maravilhosa. A gente tem aqui conosco o Henrique Mazon e, em breve, o Eloy Mancilla, que estão liderando a telemedicina no Chile com o programa do Ministério da Saúde. O Henrique vai mostrar isso para vocês. Depois eu vou falar, depois de toda essa introdução que o Henrique já vai dar e todos os conceitos, eu vou falar rapidamente como é que está a telemedicina no Brasil, que é um grande orgulho. Nós estamos completando um ano com um programa de telemedicina por smartphone, então parabéns a todos que estão participando também desse grande programa no Brasil. E depois nós vamos ter vários casos com o grupo que está fazendo essa telemedicina conosco aqui no Brasil. O pessoal está aí, vai entrar para mostrar os casos um a um, que vai ser super interessante para vocês verem como é que se faz a tomada de decisão. O Henrico já vai mostrar alguns casos, mas vocês vão ver como é que a gente faz a tomada de decisão à distância. As pessoas às vezes ficam inseguras e vocês vão ver como é que funciona no dia a dia, certo? Então, Henrico, vamos iniciar falando da telemedicina do programa do Chile. Muito obrigada. Gracias, Sheila, por la introducción. Sí, estoy muy contento, la verdad, de poder tener esta oportunidad, ¿no? Muchas gracias a los webinars que han hecho a través de la Global Stroke Alliance y espero que esto sea el inicio de algo que se mantenga por mucho tiempo. Estas son lo que llamamos las externalidades positivas del COVID, ¿no? Así que me parece un foro entretenido y muy útil, ¿no? Yo les voy a compartir mi pantalla entonces. Ahí se ve, ¿cierto? Perfecto. Bien. Entonces, lo que voy a hablar ahora es específicamente sobre la atención del accidente cerebrovascular por telemedicina y la experiencia que nosotros hemos tenido a través de la unidad de TeleACB. Voy a tratar de hablar bien modulado para que todo el público de Latinoamérica, incluidos los que hablen portugués en Brasil, nos entiendan bien, y espero que ustedes hagan lo mismo cuando les toque hablar, porque cuando hablan muy rápido yo no les entiendo tanto, debo ser honesto ahí. Bueno, entonces vamos a hacer algunas definiciones sobre lo que es telesalud, ¿cierto? Que es un concepto muy utilizado, pero muchas veces no bien utilizado. Y acá tenemos un glosario que es de un bien público que se está gestionando a través de Corfo, que es una agencia de financiamiento en Chile, que se llama Lineamientos para el Desarrollo de la Telemedicina y Telesalud en Chile, y que rescata muchas de las definiciones y orientaciones de muchas partes del mundo, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí en los círculos rojos lo que yo me voy a fijar más. No vamos a hacer definiciones extensas, por supuesto. Entonces la telesalud tiene 4 componentes y nosotros lo que hacemos es parte de lo asistencial, de la teleasistencia. Dentro de eso, la telemedicina, que involucra el tratamiento, el diagnóstico, ¿cierto? Y en particular hacemos teleconsulta y teleinterconsulta, que no es exactamente lo mismo. La teleconsulta implica al paciente y la teleinterconsulta implica solamente entre colegas. La modalidad es una modalidad a tiempo real, o sea, es sincrónica, hablamos de sincrónica o asincrónico, y la demanda y el origen-destino serían en este caso los spokes, como todos ya conocemos por la literatura inglesa, o nosotros llamamos los ejecutores, ¿no? Y el hub, ¿no? O nosotros nos autodenominamos un virtual hub, porque no somos exactamente un hospital, ¿no? Un centro médico, sino que actuamos como una central de TeleACB en este caso, ¿no? Y además hacemos indirectamente, nos corresponde hacer teleformación, teleeducación, telecapacitación.
Los dogmas actuales del accidente vascular isquémico. El beneficio ya sabemos de la trombolisis, ¿no? Que tiene mejor resultado funcional a 3 meses con los estudios NINDS, ECAS y múltiples estudios posteriores que han evaluado el beneficio además en la vida real, ¿no? También sabemos que mientras antes se administra la trombolisis, el beneficio es mayor. Y las tasas de trombolisis habitualmente reportadas van entre un 3 a un 7%, que es muy bajo, ¿no? Yo me acuerdo la última vez que revisé esto exactamente, en Estados Unidos dependía obviamente de la zona geográfica, 7%, lo mismo en Australia, en algunos países de América, o sea, perdón, de Europa era un 5%, o sea, estamos llegando, si bien es la mejor terapia en el hiperagudo para el ACV, estamos llegando tarde y no se lo damos a todos quienes lo necesitan. ¿Cuál es la solución? Yo esto puse solamente un ejemplo, que es uno de los más conocidos, ¿no? ¿Y por qué pongo el ejemplo del estudio TEMPIS en el norte de Bavaria, Alemania? Porque estamos hablando de uno de los países más desarrollados del mundo, ¿no? Uno de los países más desarrollados del mundo, ustedes ven ahí la geografía, ¿no? Y a pesar de que ellos tienen muchos centros regionales capacitados para atender, o stroke units, centros capacitados para atender el ACV, aún así no llegan a toda su población, especialmente las que quedan más alejadas de los centros urbanos, ¿no? Por lo tanto, esto ya en el año 2005, ¿no? Se generó esta red colaborativa de tele-ACV o telestroke en Bavaria para poder aumentar las tasas de trombolisis cerebral. Y tenemos un montón de evidencia ya para la trombolisis presencial, pero ya tenemos un montón de evidencia también para la teletrombolisis, ¿no? Entonces acá uno ve un montón de lugares, un montón de experiencias, estudios randomizados incluidos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que queremos sacar de duda en esto? ¿Es igual de efectiva la trombolisis a través de telemedicina que presencial? Sí, ¿no? Y lo vemos acá, yo lo puse en verde. Incluso tenemos evidencia de que puede disminuir los tiempos puerta-aguja. Hay menores tiempos síntoma-puerta, incluso menor estadía hospitalaria. No hay aumento de la mortalidad ni hemorragia sintomática, que fue uno de los grandes argumentos cuando se empezó a instalar el tele-ACV en Chile, ¿no? Que esto lo íbamos a hacer nosotros vía videoconferencia, pero ¿qué pasaba en el lugar? El paciente iba a quedar menos controlado, que podían tener más complicaciones, ¿no? Y los invito a leer en algún momento este review, este estudio sistemático del Neurology, que justamente evaluó la seguridad y efectividad de la trombolisis en el telestroke. Y puse ahí en la tabla el forest plot que ustedes ven. Ninguna de las intervenciones comparando telemedicina o el sitio presencial tiene alguna diferencia respecto a hemorragia, mortalidad 3 meses y independencia funcional, ¿no? Y además, esto evidentemente aumenta la cobertura de la trombolisis, ¿ya? Yo les voy mostrando después en la experiencia chilena, y eso, por ende, aumenta también las tasas de trombolisis. ¿Cuál es la relevancia de esto, ¿no? Ustedes todos conocen, ¿cierto?, el Global Burden of Diseases, y específicamente el que está enfocado a ACV, la distribución mundial de mortalidad, y esta es la distribución mundial de la incidencia, ¿no? Que se mide desde el año 90 hasta el año 2016, es esta de acá, y lo que se ha visto es una tendencia a que disminuye levemente la incidencia mundial del accidente cerebrovascular, pero la prevalencia ha aumentado muchísimo, ¿no? Y en el cuadro que ustedes ven a su derecha, ven que además tiene mucho que ver con lo que ellos llaman en este paper el índice sociodemográfico, ¿no? Que implica el nivel educacional, el nivel de ingresos, varios parámetros socioeconómicos, ¿no? Y a mayor índice disminuyen los DALIs, ¿no? Aquí la doctora Martins me va a retar porque no cambié esta parte, ¿no? Aquí dice 1 de cada 6 sufrirá una ACV. Actualmente
1 de cada 4, ya está estudiado eso, ¿no? Pero lo relevante de esta foto, en el fondo, es que además en Latinoamérica, el accidente cerebrovascular es la segunda causa de mortalidad, ¿no? Y en Chile ustedes pueden ver que es el país que está en rojo más intenso, es la primera causa de muerte. O sea, es muy importante esto, ¿no? Tenemos que ir resolviendo el porqué. Y quise al mismo tiempo mostrarles este mapa mundial sobre el índice de desarrollo humano. Ustedes ven Latinoamérica y el resto del mundo y dirán, no estamos tan mal, ¿no? Por eso el título lo hice, lo macro y lo micro. Si uno lo ve en macro, Chile, Argentina, Uruguay en estos casos tienen un muy alto nivel de desarrollo humano y el resto de Sudamérica y Latinoamérica tienen de todas formas un índice de desarrollo humano alto. Pero si hacemos un zoom, y este es el mapa que ustedes ven a la izquierda, de la región metropolitana, estamos hablando de la capital de Chile, Santiago, ¿no? Ustedes ven que a nivel comunal la distribución de este índice de desarrollo humano es muy desigual, ¿no? Hay una zona que es la que está con más oscura, que es una zona muy rica. Esto no solamente evalúa riqueza, pero se traduce también con lo económico, ¿no? Y otras zonas que están muy en desventaja en comparación a 4 o 5 comunas, ¿no? Yo les quería preguntar a ustedes que hicieran yo traté de buscar algo en internet, pero no encontré. Que hagan ese ejercicio a nivel local, cómo están en sus ciudades. Yo puse acá 4 ejemplos, 4 capitales que son grandes, ¿cierto? Lima, yo conozco personalmente, voy 2, 3 veces al año porque tengo familia allá, y veo que es una ciudad muy desigual. O sea, tiene sectores muy pobres y tiene sectores muy ricos. Y eso se traduce también en cómo las personas reciben la salud, ¿no? En Bogotá me imagino igual, Buenos Aires lo mismo, Sao Paulo, Ciudad de México, otras ciudades grandes, incluso chicas, ¿no? De Sudamérica. Y acá vemos otro mapa que es de la desigualdad. Entonces vemos que somos países relativamente ricos, pero también podemos ver que estamos todos en rojo, ¿cierto? Latinoamérica está en rojo. Somos de los países más desiguales del mundo. ¿Cuál es la situación del ACV en Latinoamérica? Y no me voy a extender mucho en esto. Ustedes me imagino han leído este paper del Lancet del año pasado, ¿no? Donde se hace un rastreo más o menos de cuáles son las condiciones de manejo del accidente cerebrovascular en cuanto al tratamiento agudo y a la rehabilitación, ¿no? Yo destaqué ahí los países que tienen relativamente un poco más desarrollado los sistemas generales, ¿no? Para el manejo. Con estos datos pueden tener algunos errores, ¿cierto? Algunas imprecisiones, pero a grandes rasgos revelan que tenemos un déficit a lo largo de Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la disponibilidad de trombolisis cerebral en Chile y en el Gran Santiago? Ustedes a la derecha ven el mapa de Chile en el año 2011 y en el año 2018, cómo fue aumentando la disponibilidad de Actilice, que es el nombre comercial del Alteplase, ¿no? Primero estaba en solamente 2 regiones y después ustedes ven que ya se ha llenado de puntitos y cada vez está más disponible a nivel regional, ¿no? Pero eso es en lo macro. ¿Qué pasa en Santiago? ¿No? Ustedes dirán, es la capital, es donde más disponibilidad tenemos. Acá, este es un estudio que hizo el doctor Mancilla hace varios años atrás, ¿no? Donde puso en el año 2019, el 2012 y alrededor del 2016, la disponibilidad en cuanto a hospitales privados y hospitales públicos. En Chile, al menos, la división del sistema de salud en privado y público deja en muy buena posición a los hospitales privados, ¿no? Que tienen más recursos, y los hospitales públicos en general, si bien es muy bueno el sistema en lo macro, pero tienen muchas deficiencias. Y ustedes lo pueden ver acá, ¿no?
la desigualdad en la disponibilidad de trombolisis cerebral, ¿no? Y se correlaciona, si ustedes lo ven a nivel de mapa, ¿no? Justamente con el índice de desarrollo humano. O sea, los hospitales privados, que más o menos se han mantenido los mismos que tienen disponibilidad de trombolisis, son los hospitales más ricos, ¿no? Y en las zonas donde hay menor índice de desarrollo humano, tenían menor disponibilidad, eso ha ido mejorando afortunadamente, ¿no? Y aquí está en el círculo más grande la primera experiencia de TLACB en Chile, que fue de nuestra unidad, ¿no? Entre dos hospitales que les vamos a ir mostrando, ¿no? Entonces la telemedicina mostrada con los ojos de la unidad de TLACB. TLACB es lo mismo que el telestroke, ¿no? Es la españolización del concepto. Es un sistema de telemedicina sincrónico y de urgencia que hace diagnóstico y tratamiento precoz del ACV para hospitales que presentan brecha geográfica principalmente, que no cuentan con neurólogo, pero que sí tienen un sistema de imagen que permita hacer el diagnóstico. Los requisitos son esos, entonces, tener TAC de urgencia, brecha geográfica y ausencia de neurólogo de urgencia, ¿no? En Chile, en particular, la trombolisis solo puede ser indicada por un neurólogo. Esto fue una pequeña discusión que se dio en algún momento, pero de sus pros, sus contras, y eso es una discusión aparte, pero me parece importante destacarla, ¿no? Es útil en este caso porque es una enfermedad tiempo dependiente. Necesitamos una interpretación neuroimagenológica inmediata y no muchas veces la telemedicina en radiología te da los informes 30 minutos, una hora, no nos sirve en este caso, ¿no? Y además para dar el inicio a las terapias complejas. Es importante en poblaciones menos densas y ofrece equidad, oportunidad en el acceso al manejo integral del ACV, ¿no? Tiene requisitos que son indispensables para su implementación. O sea, no es llegar y hacer esto porque se nos ocurre o solo porque tenemos las ganas, ¿no? Y el proceso se adapta al contexto local. O sea, cada hospital es un mundo, ¿no? Nosotros trabajamos con 7 hospitales y 7 de esos hospitales son, cada uno tiene sus particularidades. Entonces yo puse una imagen, encuentre las 7 diferencias, porque ninguno va a tener un modelo idéntico al otro, ¿no? Demirchalk, que es un neurólogo en Estados Unidos que ha trabajado mucho en telestroke, acuñó este concepto del telestrocologist, que me pareció interesante porque él dice, lo pongo textual, el neurólogo vascular es un médico con las habilidades para el manejo del ACV, un teleneurólogo vascular es un neurólogo vascular competente en las herramientas de telemedicina y en las técnicas necesarias para la evaluación remota del ACV. Nosotros, o gran parte de nosotros, y neurólogos generales, e incluso médicos generales, todo el equipo que trabaja en teleACV, perdón, en accidente vascular, ¿no? No necesariamente tiene la experiencia de la telemedicina. Y eso es lo relevante de este concepto acuñado por Demirchalk, ¿no? Y la incorporación del telestroke debe incluirse en los currículum de la academia en general, ¿ya? De las residencias de neurología, como lo dice bien en este paper también, ¿no? Y tiene ciertos hitos que se deben cumplir para, entre comillas, certificarse o decir, tú eres un neurólogo vascular, muy bien, tienes las credenciales, pero además tienes la certificación y puedes hacer esto, que lo hace muy bien, vía telemedicina, que no es exactamente hacerlo como se hace presencial. Respecto a la implementación del teleACV, ¿no? O cuando tenemos la idea y queremos hacerlo, primero tenemos que identificar cuál es la necesidad, establecer los criterios necesarios, generar alianzas, ¿no? Porque esto no lo podemos hacer solos. O sea, si queremos instalar una unidad de stroke, todos sabemos lo que eso implica a nivel de un hospital, ¿cierto? Conversaciones con la dirección, conversaciones con el sistema de salud, que nos den los cargos, ¿no? Para que pueda funcionar, los neurólogos, el equipo de enfermería, etc.
¿no? Si no hacemos una alianza que incluye incluso lo político, generalmente no lo vamos a poder llevar a cabo, ¿no? Se protocolizan las intervenciones, eso es muy importante para que sea todo bien claro y ordenado. Se adoptan las tecnologías necesarias, que suena muy evidente, capacitación activa y permanente, gestión de casos y solución de problemas. Y hay una flecha amarilla porque en el fondo eso tiene que tener algún orden, ¿no? Y les invito también a que lean este paper, ¿no? El Telestroke for the Newly Minted Vascular Neurologist, que es un reporte muy cortito y que habla justamente de cómo hacer esta implementación donde eventualmente no exista, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? Y aquí ustedes ven de nuevo el mapa de Santiago, ¿no? Esto fue el año 2015-2016. El doctor Mancilla trabajaba en el Hospital Barros Luco, que es la estrella roja, ¿no? Y ustedes ven que las comunas que están en celeste, ¿no? Demoraban incluso 6 horas en trasladarse hasta el centro rojo, en este caso, el Comprehensive Stroke Center, para poder ser trombolizados. O sea, evidentemente quedaban fuera de ventana para una trombolisis cerebral. Nosotros usábamos en esa época los criterios clásicos, obviamente hasta 4 horas y media. Y las comunas que ustedes ven en azul, y hay un hospital periférico que está en verde, que se llama el Hospital El Pino, que trabaja ahora con nosotros, que se demoraba 12 horas en trasladar esos pacientes para que fueran vistos por primera vez, ¿no? Por lo tanto, en esa época el doctor Mancilla hizo la primera experiencia desde el Barros Luco con este hospital El Pino, que es un hospital periférico dependiente del hospital Barros Luco, de TLACB, ¿no? Y así se inició esta idea. Y bueno, dijimos, pero esto puede servir en otras partes, ¿no? Entonces se generó una georreferenciación de todo Chile, ¿no? ¿Y cuáles fueron los criterios para la georreferenciación? Primero, la disponibilidad de escáner. Si no tenemos escáner, no podemos hacer el diagnóstico, ¿cierto? Accidente cerebrovascular isquémico requiere la herramienta para decir que es isquémico. Evaluamos los egresos de ACV por comuna y los egresos de ACV por hospital, porque hay muchos hospitales que los egresos hospitalarios son de varias comunas en el fondo, ¿no? ¿Y cuáles fueron finalmente los criterios para incluir hospitales ejecutores a una unidad de TLACB? La epidemiología, la capacidad, que no hubiese neurólogos en la urgencia, que estuviesen distantes de un centro de ACV que ya funcionara, ¿no? Que no funcionara como un centro comprensivo de stroke, eso tiene voy a dar ahí el porqué, ¿no? Y que tenga un propósito estratégico. Y estratégico en este caso, yo les muestro Angaroa o Rapa Nui o Isla de Pascua, que ustedes ven que queda alrededor de 3.700 kilómetros de Santiago. Independiente de lo que hagamos, nunca vamos a tener, ¿cierto?, 7 neurólogos allá, por lo tanto requerimos un sistema de este tipo para proveer este servicio, ¿no? Y ustedes ven ahí el mapa donde está funcionando actualmente la unidad de TLACB. Son 7 hospitales en esa distribución geográfica, incluido además Rapa Nui, ¿no? Y beneficiamos alrededor de 1.700.000 personas que dependen de este sistema, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones entonces? ¿No? El modelo, hay que decidir, un modelo network o un modelo hub and spoke. Nosotros tenemos un modelo hub and spoke, aunque nosotros funcionamos, como decía inicialmente, como un virtual hub, ¿no? O una central solamente de tele-ACB. La conectividad, cómo va a ser la videoconferencia, el repositorio de imágenes, cómo vamos a tener acceso a esas imágenes. Nosotros, afortunadamente, en Chile tenemos todos nuestros hospitales conectados por fibra óptica y eso facilita mucho las cosas, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer el reporte? A través de la ficha médica electrónica, ¿no? Donde esté disponible. Las alianzas políticas y los aspectos administrativos, ¿no? Si bien nosotros somos una unidad relativamente independiente, dependemos de uno de los 29 servicios de salud en Chile, ¿no?
Y a su vez, este servicio de salud, que también tiene su independencia, pero es dependiente del Ministerio de Salud, ¿no? Y en esa época, cuando inició todo el sistema, teníamos el apoyo de las autoridades del Ministerio de Salud para continuar haciendo este proyecto a nivel más local, ¿no? Y otras consideraciones, lo legal, mecanismos alternativos en caso de falla, la protocolización, la educación, capacitación, etcétera, ¿no? Y les quería mostrar acá, este es solamente un paper, podemos buscar muchísimos, pero de nuevo, ¿cuál es el miedo? Mucha gente dice, vamos a empezar a hacer trombolisis en algunos hospitales, ¿no? Pero no tenemos una unidad de stroke en ese hospital. Entonces decimos, no, no vamos a partir haciendo la trombolisis hasta que tengamos la unidad de stroke. Nuestro pensamiento ha sido un poco distinto. Lamentablemente, si bien sabemos que la unidad de stroke es la unidad funcional para la neurología vascular, ¿no? Por un tema político, por un tema de costos económicos, etcétera, ha sido muy difícil extender el concepto, ¿no? Y en este paper lo que dice es, ¿qué hacemos? Manejamos los pacientes, trombolizamos a los pacientes en el lugar y se quedan ahí, o los trasladamos de vuelta a un centro donde tenga una unidad de stroke. Y se dieron cuenta, en este paper, que no había diferencia entre el sistema Drip and Ship y el sistema Drip and Stay, ¿no? Incluso si ustedes ven, hay una tendencia a que en el sistema Drip and Stay pudiese ser un poco mejor. Obviamente este es un paper y tiene sus sesgos, ¿no? Pero no hay diferencia en este estudio. Cambios e innovaciones se tienen que dar. Cambios en los procesos internos, creación del código ACV, ¿no? La indicación del TAC, nosotros sugerimos que la pueda indicar incluso la enfermera que hace el triage, ¿no? Y el protocolo para los tecnólogos de escáner, para los tecnólogos de laboratorio, los monitoreos de presión y así tantas otras cosas. Es necesario un fortalecimiento de los equipos. Esto no lo podemos hacer solo, ¿no? Y especialmente de los equipos de urgencia, pero de todo el hospital en general. La urgencia, el equipo del TLACV, los equipos de UCI eventualmente o de intermedios, se tienen que dar las innovaciones tecnológicas para que esto se inicie, ¿no? Y cambio en los flujos de derivación, que vamos a dar algunos ejemplos. El modelo del TLACV, entonces, en nuestro caso, la base es el código ACV. Y la prenotificación es muy importante, si bien nosotros no la consideramos como estrictamente parte del código. ¿Por qué? Porque no todos los hospitales tienen sistemas de prenotificación. Pero lo ideal es que dar aviso inmediatamente, incluso antes de que el paciente llegue, y eso no es ninguna novedad, ¿cierto? La llegada del paciente, idealmente directo al escáner, ¿no? Tal como hemos aprendido con el protocolo de Helsinki y de Melbourne, ¿no? El traslado al box de telemedicina, ¿no? Para iniciar la videoconferencia, hacemos la evaluación del paciente y después ustedes en el flujograma ven al lado, se indica el trombolítico si es que requiere o no y eventualmente el traslado a un centro de trombectomía si es que existe la disponibilidad. La gestión de casos es importantísima, ¿no? Después nosotros les vamos a mostrar cuál es nuestro equipo de trabajo, pero además de los neurólogos vasculares tenemos un ingeniero biomédico, ¿no? Y una kinesióloga o una terapeuta física, conocida en otras partes como terapeuta física, que además es especialista en gestión de casos, ¿no? Y esta fue una de las primeras estimaciones que se hizo antes de incorporar todos los hospitales que ustedes ven ahí, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a ir incorporando cuál va a ser alrededor de el número de trombolisis que vamos a hacer nosotros anualmente, ¿no? Entonces vimos los egresos hospitalarios por cada uno de estos hospitales desde el punto de vista del ACV. ¿Cuáles de esos van a ser isquémicos? Un 80%, ¿no? Y una tasa de trombolisis de un 12%, que en ese momento para nosotros era ambicioso, ¿no? Y llegamos a 134 trombolisis anuales considerando 6 hospitales. En este caso no incluimos Sangaroa Rapa Nui porque es un centro muy chiquitito y tenemos 1 a 2 trombolisis solamente anuales, ¿no?
Lo mismo, dentro de la gestión de casos ha sido indispensable contar con indicadores de calidad, ¿ya? Y nosotros generamos este formulario con la ayuda de REDCap, ¿ya? Que eh, es un repositorio de información que es disponible gratis en Internet, ¿ya? Y que además te permite extraer la información de una forma muy práctica, ¿ya? Nosotros hacemos reportes trimestrales y se los vamos enviando a los hospitales ejecutores. Ustedes van así, ha mejorado el tiempo puerta aguja o ha aumentado, ¿no? Hay que mejorar ciertos aspectos, etcétera. Nos permite también hacer el seguimiento, si bien no es el foco que todavía tenemos, pero es muy importante y queremos incorporarlo. Y nos permite obtener información también para investigación. Y nosotros hemos llamado a este registro el registro ruta o registro de la unidad de tele-ACV. Y con este registro nosotros les podemos dar estos datos. Publicamos recientemente un paper sobre los datos del año 2018 y estos son los datos del 2019. Y lo voy a mencionar muy corto, ustedes después pueden verlo con más calma. Pero nuestro tiempo puerta aguja tiene una mediana de 58 minutos, ¿no? Y un 58% de los casos se trombolizan en menos de 60 minutos e incluso un 20-21% de los casos se trombolizan en menos de 45 minutos. Nosotros hemos buscado harto en la literatura y en realidad la mayoría de los reportes de tele-ACV o de tele-stroke dan reportes de puerta aguja de 70 a 80 minutos. O sea, nosotros estamos muy orgullosos de estos números, ¿no? Vimos mucho más de, obviamente, 149 pacientes que se trombolizaron el año 2019. Vimos más de 1000 pacientes, además de las trombolisis, ¿no? Ustedes pueden ver ahí en el lugar de activación, un 27% se activó en el prehospitalario, el resto lo hizo principalmente en los hospitales ejecutores. Y utilizamos además tenecteplase en un 5,5% de los casos. Y eso, bueno, no va al caso ahora la discusión, pero depende un poco más del neurólogo que esté de turno y que considere el uso de uno o del otro, o a veces de la disponibilidad del centro. Y creamos además esta línea de tiempo, ¿no? Que ustedes pueden ver que tiene unos datos distintos porque no la actualicé, ¿no? Pero básicamente es muy similar, ¿no? Donde tenemos el síntoma puerta aguja, el puerta escáner, el escáner a videoconferencia en verde, es videoconferencia hasta la decisión y desde la decisión de trombolisis hasta que se puso el trombolítico. Y nosotros hemos visto dos segmentos de esta línea de tiempo que podemos mejorar, que es desde que el paciente se hace el escáner hasta la videoconferencia. Lamentablemente no podemos hacer, por un tema técnico, la trombolisis en la sala de escáner y el paciente tiene que ser trasladado a una sala de videoconferencia, ¿ya? Y la decisión a la aguja se demora un poco, eso es más que nada por la expertise de enfermería, ¿ya? Entonces ahora les quería mostrar unos casos clínicos. Este es un caso, el primer paciente trombolizado en Rapa Nui o Isla de Pascua. Un masculino de 50 años, ranking 0 previo, tabaquismo, sin medicamentos, súbita afasia y hemiparesia derecha. Partió a las 10 de la mañana, ingresó, es una isla pequeña, por lo tanto el paciente ingresó rápidamente al hospital. Se contactó inmediatamente al tele-ACV, ¿no? La hora de escáner, ustedes ven ahí, se retrasa un poco porque el escáner en el hospital de Isla de Pascua tienen que encenderlo, no está inmediatamente operativo, ¿no? Pero aún así se hizo bastante rápido, tenía un aspect 10 sin signo de hipertensión arterial y se generó la videoconferencia donde el paciente tenía una clínica de accidente cerebrovascular de ACM izquierda con 9 puntos de NIH. Se trombolizó con tenecteplase 0,25 por kilo porque no tenemos disponible allá el alteplase y el puerta aguja fue de 70 minutos, ¿no? Ustedes ven ahí el escáner, ¿no?
¿Y cuál es la pregunta entonces que yo le quería hacer a ustedes? ¿Trasladamos a este paciente a un centro de trombectomía o hacemos solamente el mejor manejo médico? ¿No? Ustedes tienen que considerar que la isla Pascua o Rapa Nui queda a 6 horas en avión a Santiago, desde Santiago, ¿no? Y viceversa. Y el centro más cercano de trombectomía es Santiago, ¿no? Eles estão votando, Henrico, Perfecto. 50% trombectomia e 50% melhor manejo médico. Ya. Se está mostrando ahí la diapositiva, ¿cierto? Certo. Ya. Bueno, esta es una pregunta difícil de responder, pero con trampa. ¿Por qué? Porque obviamente que todos diríamos, vámonos a trombectomía, ¿ya? El problema es que el avión no está estacionado en Angaroa, ¿ya? El avión está en Santiago y tiene que viajar a Isla de Pascua, ¿ya? Y después volver. O sea, mínimo son 12 horas de traslado, ¿no? En un paciente recién trombolizado. El aerotraslado tiene sus características particulares, tiene que estar estabilizado el paciente. Eventualmente él podría haberlo hecho, pero aún así no es algo disponible, ¿no? El paciente fue tratado con el mejor manejo médico en la isla, ¿no? No había opción de hacer un traslado para trombectomía. A los 15 minutos de haber iniciado la trombolisis, el paciente ya estaba en NIH 0, ¿no? Y el ranking de seguimiento a los 3 meses y 12 meses ha sido de 0. Él es pescador, ¿no? Y ha seguido haciendo sus actividades completamente normales. La esposa del paciente ha sido muy cariñosa y nos llama ocasionalmente durante el año para contarnos que él sigue muy bien, ¿ya? Esta es una foto publicada del momento de la trombolisis, con el permiso obviamente del paciente y la familia, ¿ya? Y la doctora Mirelis, que está ahí a la izquierda de la fotografía, ¿ya? Y para nosotros es un orgullo porque además hasta lo que hemos revisado por ahora es de las trombolisis a mayor distancia que existen en el mundo y en un lugar extremadamente remoto, ¿no? O sea, ustedes pueden ver solamente en este caso la real utilidad que esto tiene, ¿no? Y esto lo puse para hacer una discusión entre medio de caso. Es un poco antiguo esto, se han ido actualizando, obviamente, los criterios, ¿no? De las guías clínicas americanas y otras guías clínicas, ¿no? Pero ¿por qué lo puse? Porque está haciendo un contraste entre los criterios típicos y los criterios de indicadores de calidad para el tele-ACV. No tenemos hasta el día de hoy criterios específicos de calidad para tele-ACV, ¿ya? Y sería muy interesante que los desarrolláramos, porque no es lo mismo atender un paciente por videoconferencia que hacerlo de forma presencial. El caso clínico 2, entonces una femenina de 44 años, ranking 0 previo, tabaquismo, sobrepeso sin medicamentos, despertó a las 7 de la mañana y la encontraron a las 9, con afasia y hemiparesia derecha. Por lo tanto, la hora de inicio a las 7 de la mañana, ingresó a las 9:21, contactaron al tele-ACV a las 9:39 y no hubo prenotificación. El escáner se hizo rápidamente, tenía un aspect 10, pero un signo de la cuerda, de hiperdensidad, perdón, de la arteria cerebral media izquierda. Y la videoconferencia se realiza rápidamente. La paciente tenía un NIH 21 con una clínica de ACM izquierda, obviamente, completa, ¿ya? Y ustedes pueden ver acá la imagen, ¿ya? Tenía un aspect 10, pero ahí está el signo de la cuerda. Y el hospital ejecutor es el Hospital El Pino, de la primera experiencia del TEL-ACV que yo les decía. Hay 12 kilómetros que separan el hospital ejecutor en verde con el centro comprensivo, que sería el rojo, ¿ya? Y les pregunto a ustedes, ¿la trombolizamos solo con alteplase o solo con tenecteplase o trasladamos directo a un centro de trombectomía, trombolisis con RTPA y después trombectomía o trombolisis con tenecteplase y después trombectomía?
Vamos votar, pessoal, tá no pool. Então, só trombólise com TPA 0, só trombólise com TNK 0, quer dizer, trombólise 4% com TPA, 0 com TNK, 12% direto a um centro de trombectomia, 42% TPA e centro de trombectomia, e 29%, 30% TNK y un centro de trombectomía. Perfecto. Bueno, de nuevo, en este caso yo les pongo estas preguntas no porque haya una respuesta correcta, ¿ya? Sino que son las decisiones que en el contexto del TLACB nosotros tenemos que tomar, ¿ya? Y dependen no solo de los aspectos teóricos, ¿ya? Porque si ese es el caso, al menos mi decisión personal, digo, es trombolisis con tenecteplase y traslado a trombectomía. Pero las características de los centros y la disponibilidad de trombectomía muchas veces hacen que estas preguntas las tengamos que realizar independiente de lo teórico, ¿no? Entonces se decidió en este caso trombolisis con alteplase, que estaba disponible. Hubo un buen manejo de presiones, el monitoreo de electrocardiográfico fue normal y el NIH final post-trombolisis fue de 18, ¿no? O sea, el vaso no abrió. Se realizó un traslado al centro de trombectomía y se hizo rápidamente, afortunadamente, cosa que por un tema de traslados no siempre es así. Y el NIH final fue 4, o sea, evidentemente estábamos haciendo lo que le va a servir al paciente, que es abrir un vaso, ¿no? Y ustedes ven ahí la angiografía, no hay que describirla porque está bien clara. ¿Cuáles son los indicadores en este caso? Los que más relevantes, el puerta aguja fue de 45 minutos y el puerta, ojo, lo destaco, puerta traslado punción fue de 164 minutos, 2 horas 44 minutos, que para el contexto, insisto, nuestro, es muy bueno, ¿no? Tercer caso clínico, paciente femenina de 74 años, ranking 0, hipertensa, dislipidémica, obesa, hemiparesia derecha, más afasia súbita a las 10 de la mañana. Es importante decir que era día domingo, ¿no? El escáner mostraba un aspect 9 con una ACM izquierda hipertensa. El NIH de ingreso de 25, tenía un TASI izquierdo, se trombolizó con tenecteplase 0,25 y el puerta aguja fue de 28 minutos. El NIH final fue de 25, ¿no? O sea, le fue muy mal a la paciente. Ustedes ven ahí el angiotac, el escáner con la hiperdensidad y el angiotac que tenía un tope. Nosotros en nuestro flujograma no hacemos normalmente angiotac. Nos basta solamente el escáner sin contraste para trombolizar. Y el angiotac lo hacemos solo en caso de que requiramos el traslado, depende un poco del contexto. Entonces, de nuevo, antes de que le hagamos la pregunta a la audiencia, mostrarles el mapa. Quillota, que ustedes lo ven en verde, queda alrededor de queda a 131 kilómetros de Santiago por esa vía que ustedes ven ahí, ¿no? Y el tránsito habitual se demora 1 hora y 36 minutos, ¿no? Santiago es el centro teórico donde hay disponibilidad de trombectomía, pero ustedes ven en Valparaíso, que queda a su izquierda, que está en rojo, también hay trombectomía. ¿Cuál es el problema? Que en Valparaíso la trombectomía solamente se hace en horario hábil, ¿no? Día domingo no tenemos disponibilidad, ¿no? Considerar también, lo pongo ahí en rojo, que cuando hay tráfico, ese trayecto entre Quillota y Santiago puede demorar el doble de tiempo que demora normalmente, ¿no? Entonces, ahora sí la pregunta, ¿qué hago? ¿Derivo a Valparaíso? En este caso sería para hacer craniectomía porque no tenemos disponibilidad de endovascular. ¿Derivo a Santiago para trombectomía? ¿O no derivo y realizo solamente el mejor manejo médico en el hospital ejecutor? Bom, 0 para Valparaíso,
60% para Santiago para trombectomia e 35% manejo médico no Hospital Executor. Perfecto. Es una respuesta muy difícil esta, ¿no? Porque coordinar el traslado de un paciente que está en otra región, en otro servicio de salud, involucra costos, involucra sistemas de salud que si bien es todo público, pero funcionan independientes, ¿no? Con financiamientos independientes. Entonces muchas veces pasaba antiguamente, ahora cada vez menos, un servicio de salud no aceptaba pacientes de otro servicio de salud, ¿no? Bueno, en este caso que me tocó personalmente a mí atender a esta paciente hace menos de un mes, creo que yo soy muy agresivo, me gusta intentar hacer todo por el paciente, ¿no? Nos comunicamos con la gente de Santiago, me comuniqué con 2 centros de trombectomía, logramos que nos aceptaran, que no es fácil, que nos aceptaran, que nos dieran una cama en la UCI, en un hospital de Santiago. Y esta es la única imagen que tengo en el posterior, no logré encontrar más, me la mandaron por WhatsApp. La paciente tenía una ateromatosis intracraneana muy severa y la verdad que quedó con un TC2 y se abrió solamente una ramita anterior. La paciente se manejó con manejo proporcional y quedó con un NIH final de 25. Intenté hacer el seguimiento, pero no lo logré, ¿ya? Muy probablemente esta paciente falleció, ¿ya? Y les cuento un caso muy bueno, ¿cierto? Que eran los 2 anteriores, y me parece importante mostrar los casos donde no somos exitosos. Sabemos que no lo vamos a poder ayudar a todos los casos, ¿no? Y quiero eliminar ese sesgo, porque no por este caso voy a dejar de seguir trasladando a los pacientes, aunque sea 200 kilómetros de distancia, ¿no? Y les quería mostrar entonces cuáles son las trombectomías que hemos hecho estos 2 años. Son un total de 19. ¿Ya? No les puedo mostrar cada uno de los casos, evidentemente. ¿Ya? Con un aspecto de 10 de mediana, se hizo angiotac en un 53% de los casos, se trombolizó a un 58%. Lo más interesante en realidad es lo de la derecha, ¿ya? Donde ustedes ven los centros que están en verde, ¿ya? Quillota, San Antonio, Talagante y El Pino, que son los centros que quedan cerca de Santiago, donde tenemos disponibilidad de trombectomía, ¿ya? Angaroa, ya les dije, es imposible. Copiapó, ustedes lo ven en el extremo norte, ¿ya? Está a 700 kilómetros de Santiago. En 3 casos que hemos tenido pacientes candidatos a trombectomía, hemos tratado de hacer el aerotraslado, pero por condiciones climáticas no ha sido posible, ¿ya? Por lo tanto, ustedes ven, esos centros quedan desprotegidos, ¿no? Otras experiencias de tele-ACV en Chile existen, y yo las pongo ahí en rojo. Está Antofagasta con el Hospital de Calama, Coquimbo con el Hospital de Illapel, en la región del Maule con el Hospital de Curicó y Linares, creo, ¿no? Y en Punta Arenas, en el extremo sur, con Puerto Natales, ¿no? ¿Y cómo continuamos? Porque nos gustaría llenar de puntos todo lo largo de Chile, ¿cierto? Con un modelo local, con un modelo centralizado. La verdad que esa pregunta no tiene mucho sentido porque independiente del modelo, lo importante es llenar de puntos el mapa. ¿Y cuál es la disponibilidad de Telestroke en Latinoamérica? ¿No? Nosotros aquí, esto yo lo armé hace un tiempo atrás, es muy grosero, ¿no? Muy generalista, ¿no? Los puntos verdes son los lugares donde yo tengo certeza de que hay experiencias con tele-ACV, ¿no? En Chile, en Argentina, en Buenos Aires, en Brasil, no sé exactamente, ahora ustedes nos van a ilustrar, ¿no? Cuáles son las regiones que disponen. En Salta, en Argentina, el doctor Mancilla fue a dar una charla porque ellos querían incorporar esto allá, lo mismo en Paraguay, lo mismo en Perú. El doctor Abanto ahí nos puede dar sus noticias más actualizadas, ¿no? En Bolivia. Y yo estuve revisando también en internet y hay unas experiencias en Colombia,
pero no sé si son activas o no, por eso lo dejé en amarillo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos saber? La disponibilidad de neurólogos en urgencia en cada uno de nuestros países, ¿no? La disponibilidad de escáner y las unidades de stroke, ¿no? Que eso con el paper del Lancet que ya mencioné es un poco más fácil, ¿no? Pero necesitamos un estudio de brecha geográfica. Me pareció interesante mostrarles esto, una experiencia de telestroke internacional. Son 5 casos entre Escocia y Nueva Zelanda, ¿no? Donde ellos tuvieron que realizar un sistema de certificación profesional internacional para poder decir, bueno, estas personas están capacitadas para atender de un lado al otro, ¿no? La cobertura legal y el seguro individual de malpraxis, el contrato entre las partes, pero en el fondo, Telestroke Internacional es un nuevo modelo de cuidado y tiene las ventajas que ya sabemos del Telestroke. En este caso, la ventaja particular es que los usos horarios, ¿no? Permiten que los médicos en Escocia atiendan de día pacientes que llegan de noche en Nueva Zelanda sin necesidad de cubrir un turno nocturno con neurólogo en ese país, ¿no? ¿Por qué lo presento? Porque me parece interesante eventualmente explorar algo así para nuestro contexto en Latinoamérica. Mostrarles además que nosotros no nos hemos quedado solamente con lo clínico. El año pasado realizamos un webinar, ¿no? Cuando no eran tan famosos los webinars antes del COVID, sobre nuestra experiencia. Desculpa, só compartilha de novo a tua tela, porque caiu a apresentação. Ah, ¿en qué parte quedaron? ¿Ahí? Não, só compartilha de novo e continua daí. Ah, ya, perdón. Estoy terminando en todo caso. Sim, não tem problema. Só compartilha de novo, isso. ¿Ahí sí? Sim. Perfecto. Perfeito. Entonces hicimos este seminario virtual o webinar con las experiencias y los desafíos del TLACB, donde participaron cada uno de nuestros hospitales ejecutores. Para nosotros, la red de TLACB no es solo la unidad, es importantísimo que participen nuestros hospitales ejecutores como si fuéramos una gran unidad, ¿no? Y en este webinar presentó la doctora Martins también, muy interesante su experiencia de TLACB en Brasil, y el doctor Craig Anderson, una muy buena charla que está disponible en nuestra página web sobre investigación clínica, ¿no? Hemos desarrollado también informativos, esto es solamente uno para mostrarles, ¿no? Sobre lo que es el código ACB, cómo activar el código ACB en el contexto del telestroke, cuáles son los referentes clínicos locales y los referentes de tecnologías, ¿no? Que son importantes para solucionar eventuales problemas, y los invito a ingresar a la página de TLACB, que es tlacb.cl, ¿no? ¿Cuáles son las direcciones futuras? Investigación, presentación en los congresos nacionales, presentación en congresos o en actividades internacionales. Y empezar ya con investigación de alta calidad. O sea, queremos no solamente quedarnos con reportes y con estudios observacionales, sino que empezar a hacer estudios clínicos, ensayos randomizados, ¿no? Les muestro acá, lo pueden leer en algún momento con calma, y estamos muy orgullosos de este paper que salió en la Revista Médica de Chile, que es la experiencia de la unidad de TLACB en estos 7 hospitales, ¿no? Queremos expandir la unidad de TLACB a más hospitales que lo requieran, ¿no? Tenemos que protocolizar la derivación a trombectomía, ¿no? No puede ser que dependamos solamente de las buenas voluntades de los colegas o de la gestión de camas, ¿no? Y en ese mismo sentido tenemos que coordinar el prehospitalario, ¿no? Que es deficiente, lamentablemente, por ahora, ¿no? Queremos hacer un segundo webinar de telestroke, y aquí los invito a todos ustedes y a las experiencias que tenemos en Sudamérica, en Latinoamérica, para que desarrollemos un proyecto en común y generemos, ojalá, ¿no? Una red latinoamericana de telestroke. Yo creo que, estoy seguro de que el TLACB es la herramienta que nos va a ayudar en toda Latinoamérica a hacer que la trombolisis esté a disponibilidad, tenga más disponibilidad en nuestros países, ¿no? Que aumentemos esa tasa de trombolisis.
Y les cuento además que vamos a tener un fellow de investigación que por el tema del COVID se ha retrasado, pero que va a partir prontamente. Y acá tenemos a la unidad de TLACB. En esa foto falta el doctor Rocha, que se incorporó recientemente con nosotros. Diego Rojas, que es el ingeniero biomédico. Miriam Arevalo, que es la gestora de casos, ¿no? El doctor Cárcamo, el doctor Jurado, la doctora Lara y el doctor Mancilla, que es el jefe de la unidad y el que inicialmente tuvo la visión del TLACB y que nos ha ido a nosotros formando y insistiendo y liderando para que sigamos creciendo, ¿no? Tenemos alianzas con universidades, con agencias de gobierno, así que estamos de nuevo, como les decía inicialmente, orgullosos de nuestra unidad y queremos que ustedes también estén orgullosos de sus unidades en cada uno de sus países y que esto se expanda, ¿no? Y que podamos llegar a más pacientes. Excelente, muito linda a experiência, Henrico. Olá, Eloy, tudo bem? Eloy Mancilla, do Chile, que tem uma grande responsabilidade pelo desenvolvimento, né, dessa rede. Eloy, um prazer te ter aqui conosco. E realmente, eu acho que é uma experiência linda, eu acho que a gente tem que se inspirar, vocês conseguiram criar uma rede maravilhosa. Nós estamos tentando fazer isso no Brasil, ainda querendo o apoio do governo para fazer isso, né? Então, antes de abrir para discussão, já tem algumas perguntas, eu vou mostrar rapidamente a nossa experiência no Brasil. Acho que o Henrico já mostrou uma parte importante, que é qual é o conceito de telemedicina, de telesaúde e de tele-AVC, né? Então, eu vou colocar como é que foi a nossa experiência, como é que tem sido a nossa experiência no Brasil. A gente sabe que a telemedicina convencional, que é o que está sendo usada no Chile, tem sido usada em diversos países com excelentes resultados. O uso é realmente endossado por diretrizes internacionais e é uma alternativa importante para aumentar o acesso do tratamento em áreas sem especialistas. Vocês veem o enorme esforço que o Chile está fazendo, então, para poder organizar essa rede. Olhem como é a nossa experiência, o número de centros de AVC no Brasil em 2008 e a rede atual. Cresceu muito em termos de números de hospitais. Nós tínhamos 35 hospitais, hoje nós temos 192 centros de AVC, mas grandes áreas de vazio sem absolutamente nenhum centro de AVC e algumas áreas sem nenhum centro público para o atendimento desses pacientes, né? O Ministério da Saúde aprovou a trombólise no Sistema Público de Saúde em 2012, a telemedicina no AVC agudo foi aprovada desde então. O pagamento da telemedicina não tem uma verba específica, ela pode ser utilizada, a verba paga para os centros de AVC, para a organização do centro de AVC. Nós implementamos um piloto lá em 2008, aqui mostra a telemedicina convencional, que tem sido utilizada no nosso país também. O piloto foi em 2008, no pronto-socorro, que mostrou um excelente resultado. Naquele momento eram emergencistas e algumas vezes os neurocirurgiões dando atendimento, mas essa experiência endossou o tratamento por telemedicina no nosso país, mas ainda o ano passado apenas 6 hospitais públicos e 18 privados faziam telemedicina no Brasil, num país desse tamanho, onde a gente realmente precisa ampliar a rede. Várias das dificuldades para a implementação, uma era o custo da telemedicina, a outra era a necessidade de deixar o médico especialista sentado na frente do computador, e muitas vezes a gente não tem chamado, a gente sabe que não tem chamado 24 horas por dia, e o médico ficava ali aguardando para dar a consultoria. Então, isso se tornava muito caro. Infraestrutura precária, baixos recursos de financiamento ameaçam o amplo uso da telemedicina nos países de baixa e média renda. A tecnologia exigia o neurologista de consultoria no hub, localizado na estação de trabalho fixa, aumentando o custo.
existe uma tendência internacional atualmente de migrar para ferramentas móveis. Então, vários serviços que usavam telemedicina convencional vêm usando laptop, tablet e atualmente smartphones para avaliar a neuroimagem desses pacientes. Uma grande preocupação que telemedicina tem sido feita informalmente com vídeos e fotos de baixa qualidade, por e-mail, por WhatsApp, por mensagens ou outros aplicativos de bate-papo que não nos dão a segurança para tomar decisão num quadro de AVC agudo. Então, essas preocupações existem, por isso que o ideal é que a gente tenha uma ferramenta segura para avaliação, principalmente para avaliação da imagem. A tecnologia dos smartphones evoluiu bastante, hoje equipado com telas de alta resolução, grande capacidade de receber e enviar imagem rapidamente, e ao invés da gente precisar do médico sentado na frente da televisão, a gente tem, então, num aplicativo na palma da mão, uma possibilidade de fazer essa avaliação. Então, nós avaliamos aqui no Brasil, a partir de 2014, essa tecnologia, que é japonesa, chamada Join. Começamos, então, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde a gente consegue discutir o caso em tempo real, contar os tempos de atendimento, avaliar qualquer neuroimagem com alta resolução, podem ser vários grupos, então a gente pode ter vários hospitais com a mesma pessoa, e atualmente a gente consegue ver por vídeo e conversar com o paciente se for necessário. Então, nós utilizamos isso no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com os nossos residentes, que ficam de sobreaviso, né? Então, o residente chega, faz o atendimento, o emergencista faz o atendimento inicial, chama o residente da neurologia, que atende o paciente, vai com o paciente e com o stroke box para tomografia. Nesse meio do caminho, ele já avisa que tem um protocolo de AVC, às vezes já o emergencista mesmo hoje, ele aciona a equipe avisando que tem um protocolo de AVC na emergência através do chat. Então, eles sobem para a tomografia e começam a colocar o caso, né? Homem de 92 anos, visto às 7 horas, hemiplégico à direita, e aí toda a equipe pode participar da discussão, a gente olha a neuroimagem em alta resolução, se define o caso, o intervencionista já vê de início que o caso, por exemplo, é uma oclusão de grande vaso, e já pode se direcionar para o hospital, então, e já mostrar o tratamento final. E o especialista pode estar em qualquer lugar, como muitas vezes, eu estava num barco na Costa Amalfitana, mas a gente pode estar em qualquer lugar para dar orientação, porque está na palma da nossa mão. Nós validamos esse aplicativo com 1 ano de utilização, nos quais, então, durante esse 1 ano, 536 casos foram discutidos através do aplicativo, 84% dos pacientes atendidos com AVC agudo. Nós comparamos a decisão pelo Join de trombolizar ou não o paciente, comparado, então, com a decisão na workstation avaliada no dia seguinte, e foi exatamente igual, em nenhum momento a gente achou que a imagem não estava boa o suficiente para tomar a decisão. Teve uma discordância quando a gente comparou a nossa decisão com a do radiologista, mas não por causa da imagem, porque o radiologista achou que a imagem era grande, maior, para receber terapia trombolítica. Nesse período, 147 receberam terapia trombolítica, dos 147 pacientes foram considerados para trombólise que chegaram a menos de 4 horas de início dos sintomas. O que se viu? 24% dos pacientes que chegaram em janela terapêutica para trombólise não receberam, porque foram excluídos por uma hipodensidade muito grande na tomografia, e a decisão de tratar pacientes com trombólise baseado no smartphone nos mostrou que é seguro e é efetivo. Em nenhum caso a gente teria trocado a decisão por estar dentro do hospital avaliando o caso na workstation. E a conclusão é que, então, essa ferramenta é efetiva para ser utilizada na decisão de terapia trombolítica e pode ser usada, então, para ajudar médicos sem experiência em outras regiões do nosso país, em outras regiões do mundo. Esse artigo está publicado, então, na revista Stroke, esse ano, validando o aplicativo para decisão de terapia trombolítica. E, a partir daí, então, nós lançamos o programa Telestroke com o apoio, então, do programa da iniciativa Angels, onde nós organizamos, a ideia é ter 6 hubs, nós já abrimos 2, então, um comigo e o outro com o Otávio, cada um tem
4 neurologistas vasculares, então neurologistas com experiência no atendimento do AVC e que sabem usar a ferramenta, que é o que o Henrico falou. Eu tenho que saber, além de saber neurologia vascular, eu tenho que saber utilizar a ferramenta para poder tomar a decisão. Esperamos que em breve a gente possa expandir para o restante do país e abrir logo esses 6 hubs. Atualmente, nós fechamos 1 ano de telestroke no nosso país, e é essa distribuição, os 12 centros, né, um deles ainda por iniciar, então nós temos essa distribuição dos 12 centros, esses são os hospitais, e todos estão de parabéns, porque nós sabemos que é muito esforço para poder implementar a terapia trombolítica, às vezes o hospital está super lotado e o médico emergencista está discutindo no chat e já está atendendo outro paciente, então nós sabemos que não é fácil, né? E mesmo assim tem funcionado muito bem. Esses hospitais, só um deles já tinha experiência prévia com trombólise antes de começarmos esse programa, e na maioria deles, quem trata o paciente é o médico emergencista. Foram 457 acionamentos nesse período de 1 ano, dos quais 66% foram AVCs isquêmicos, a gente teve 9% de AVC hemorrágico, 5% de AIT e outras causas, no qual nós também auxiliamos, às vezes, na decisão do paciente que não era AVC. Nós não tivemos nenhuma hemorragia intracraniana nesse caso, que é muito bom. Desses AVCs isquêmicos, 160 foram trombolizados, então 53%. 48% eram mulheres, uma média de idade de 66 anos e um NIH médio de 11, né? Então, o tempo de resposta é de 2 minutos, então, entre colocar o caso e algum dos médicos dizer, estou acompanhando o caso, que é um grande orgulho para nós, esse é o tempo mediano. Porta-tomografia mediano de 18 minutos, porta-agulha de 77 minutos e 38% porta-agulha menos de 60 minutos. Eu acho que para grandes hospitais superlotados do SUS, são bons tempos, claro que a gente quer melhorar muito mais ainda, mas isso mostra realmente que a gente tem tido um grande sucesso no tratamento. Eu tenho muito que agradecer a toda a equipe que está trabalhando nisso, né? Em breve a Gisele também já vai estar dando suporte para um dos hubs, e a conclusão é que a telemedicina é uma ferramenta muito importante para o tratamento do AVC em áreas sem acesso a especialistas. A boa qualidade das tecnologias móveis hoje tem um custo menor e podem aumentar a possibilidade de implementação do tratamento do AVC com segurança no mundo inteiro. A gente tem que saber como tomar a decisão, vocês vão ver na discussão de caso, o Henrico já mostrou para vocês, a gente tem que conhecer a rede que a gente tem. Então, em alguns lugares eu tenho possibilidade de transferir o paciente para um centro de maior complexidade, outros eu não tenho essa possibilidade. Alguns eu tenho um centro de trombectomia, outros não, outros eles fazem trombólise e ficam no local, outros eles fazem trombólise e são transferidos para outro hospital, alguns têm ressonância, outros não, então eu tenho que conhecer a minha rede para saber como tomar a decisão, e vocês vão ver esse exemplo nos casos desse grande time. Eu acho que o Rui não estava aqui, então, esse grande time, né, que tem trabalhado com a gente na telemedicina, aqui nesse programa de telemedicina específico por smartphone, é um grande orgulho para nós ver os resultados, e agora a gente está coletando os resultados mesmo de desfecho clínico desses pacientes que foram tratados ao longo desse ano, para a gente realmente ter a validação dessa ferramenta para ser utilizada para a telemedicina. Era isso, pessoal, que eu gostaria de falar. Eu vou já começar, se o pessoal puder abrir as câmeras para já começar, então, fazer os comentários, fazer as perguntas. E o Tony está dizendo que muitas vezes no Join era melhor do que olhar no computador, porque dependendo, se não fosse a workstation, certamente a qualidade do celular é melhor. E agora eu já vou pedir para o Léo e a Ana pedir para falar, enquanto a gente vai começando com as perguntas, antes de passar. Tchelinha, eu queria fazer uma pergunta para o Eloy e para o Henrico. Vocês podiam comentar, primeiro, parabéns pela apresentação, realmente inspirador esse trabalho de vocês, né? São ideias inovadoras e muito, muito legais. Eu acho que a gente tem um horizonte muito grande ainda para correr aqui no Brasil com isso. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco da infraestrutura e do hardware que vocês têm utilizados, né? Porque realmente, assim, um dos obstáculos que a gente tem maiores aqui na implementação disso no SUS é o investimento inicial em hardware, né?
o que é que vocês têm utilizado em geral e como é que vocês têm utilizado isso em termos do network de vocês? Tem muita heterogeneidade, é mais ou menos o mesmo hardware em todo local? Como é que é a conexão da internet? Vocês podiam falar um pouco para a gente da experiência de vocês? Hola, Octavio. ¿Cómo Muy bien, estás? ¿y tú? Gracias. Gracias por la invitación. Yo estaba terminando una trombolisis, por eso me Claro. pillé justo a la hora, pero terminó en NIH 0, así que valía la pena. Bueno, nosotros tenemos la fortuna de que nuestros hospitales están conectados por una red física de fibra óptica, lo que nos permite una conexión completamente segura. Primero, no tenemos problema de filtración y de protección de datos, porque es una intranet, Vale, ¿cierto? Y los dispositivos de telemedicina son muy simples. Básicamente es lo que actualmente sería un computador común y corriente que está en una mesa o en un móvil, una mesa con ruedas, una cámara y una pantalla. Vale. Es importante, sí, que dentro del hospital nosotros ocupamos una conexión física a través de un cable LAN, no Wi-Fi, porque no nos ha dado buen resultado. El hospital tiene una arquitectura muy difícil, entonces no nos permite llegar a todos los lugares. Sobre todo fue muy importante ahora en el COVID, porque los hospitales cambiaron su estructura física. Entonces tuvimos que llevar esos puntos de red a distintas partes. Vale. Pero está en base a una intranet de fibra óptica de alta velocidad. ¿Y tú pones puntos con cámaras en diferentes sitios en el hospital? Porque una cosa que me incomoda un poco con esto es la movilidad de la cámara, ¿no? Porque el modelo que utilizamos aqui no Brasil... Acho que o Nico levantou... Estamos escutando? Estamos escutando, Otávio? Peraí que o Otávio está falando disso só um pouquinho. Com o Mobile Stroke Unit, tu puedes caminhar com o teléfono com o paciente por donde vas, ¿no? Entonces... Claro, nosotros definimos un área de trabajo dentro del hospital, un área de telestroke. Entonces el paciente se lleva a ese box de atención solo para telestroke, vale, porque el dispositivo efectivamente no tiene movilidad. Vale. La movilidad es 2 metros. Vale. Lo que hacemos es que la cámara se puede angular, pero el dispositivo no puede salir de la pieza, vale, salvo que tú saques el enchufe, lo pongas en otro enchufe de otra pieza. Entiendo. Entonces, de alguna manera, también eso nos sirve para que el paciente que sea atendido ahí tenga un personal que ya sabe tratar stroke. Vale. No es cualquier persona en cualquier parte de la urgencia, son ciertas personas que están tratando las partes más agudas, más graves. Sí. Vale, muy bien. Bom, então, depois temos mais perguntas. Já bem-vindo, Léo. O Léo está aqui. E é bom para o pessoal, em primeiro lugar, agradecer o pessoal da Alme por todo o apoio sempre, que está aí o time da Alme maravilhoso nos apoiando, né? E também do Angels, Renata, Natália, sempre apoiando. Vocês vão conhecer, então, quem está aí, que está no Telestroke, vai conhecer quem dá a orientação para o Telestroke. Eu e o Otávio já estamos aqui, o Léo chegou aí, né? É o mais rápido, ninguém ganha dele na resposta. Ele é o 0 minutos, é o Léo para responder o Telestroke. Então, ele vai nos mostrar, e até para mostrar como é que a gente toma decisão, como o Henrico já fez, o Léo vai mostrar também. Pronto, pessoal, vocês estão me ouvindo? Me escutam? Tá, eu vou passar para a Ana começar, por conta de logística residencial com o bebê. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mano. Eu sou então a Ana primeiro, tá certo. Então, Ana Cláudia Souza, neurologista vascular e cantora maravilhosa. Oi, pessoal, boa noite. Também é uma das pessoas que está ativamente trabalhando no Telestroke. Ana, já vou colocar teu caso aqui. Tá, certo. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Sim, ouvindo bem. Então, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar conversando com vocês sobre a nossa experiência. Agradeço ao convite feito pela doutora Sheila para compartilhar os casos que a gente tem visto aqui em Porto Alegre. E o primeiro caso, então,
um caso do Hospital da Restinga, né, que é um dos centros primários aqui da região metropolitana. Uma mulher de 32 anos, hipertensa, diabética, com história de infarto agudo do miocárdio transmural há 2 meses, com colocação de 3 estentes e que vinha em dupla antiagregação plaquetária. Conforme a avaliação do emergencista, essa senhora ela teria acordado após um grito por volta das 4 horas da madrugada e logo após apresentou uma perda de força direita, tendo então uma dificuldade para se expressar. Foi levada pelos familiares até o Hospital da Restinga por volta das 7h30, tá? E às 8 horas da manhã foi feita toda a avaliação na emergência do Hospital da Restinga, foi realizada a tomografia de crânio e acionado o time Join Porto Alegre. Ao exame neurológico, essa paciente apresentava uma hemiparesia desproporcionada à direita, paresia facial supranuclear à direita e afasia de expressão, tendo um NIH de 11. Exame de imagem foi realizado então tomografia de crânio e angiotomografia pela suspeita de oclusão de grande vaso. A gente tem feito nos pacientes com NIH acima de 8. Essa tomografia, como vocês podem ver, é um print da tela do celular, é como a gente recebe a tomografia. Aqui eu só coloquei a foto da imagem bruta, sem a gente janelhar. De qualquer forma, ao avaliarmos os cortes infraganglionares, a gente não percebe alterações precoces isquêmicas, né? O que a gente acabou pontuando foi a região supraganglionar, um M5, né? Nessa imagem não dá para ver bem, mas a gente vê um apagamento de sulcos à esquerda. E aqui nós temos a angiotomografia. Na angiotomografia, nós percebemos um stop, então, compatível com um trombo agudo na região da artéria cerebral média esquerda. Então, resumindo, né, um Aspect de 9, uma tomografia muito boa, e oclusão de grande vaso da artéria cerebral média esquerda. Então, pessoal, abro para vocês essa discussão, né? Nós temos um caso, né, que a paciente está apresentando uma oclusão da artéria cerebral média esquerda, uma paciente jovem, de 32 anos, hipertensa, diabética, com infarto transmural há 2 meses. O que vocês fariam? Abro para perguntar para vocês. Trombólise, isso, vamos voltar. Então, lembrar que é um centro primário de AVC, no centro não tem trombectomia, tá? Então, uma mulher jovem com infarto transmural, com AVC agudo, com uma oclusão cerebral média. Fariam trombólise nesse caso ou não? O pessoal está dividido, Ana, você está vendo ali? O caso é um caso difícil, né? Então, meio, 50% faria trombólise, 50% não faria, vamos ver o que foi feito. Então, pessoal, a gente optou em fazer a trombólise, tá? A gente pesou risco e benefício nesse caso, o que pesou bastante foi o paciente ser jovem, né? E só coloquei aqui brevemente no Stroke Guideline da American Heart Association, que do ano passado ainda, que é considerado, então, um nível de evidência 2, né? 2B, na verdade, um benefício, então, moderado, uma indicação moderada, em que a gente precisa sempre pesar risco e benefício, mas ainda a gente tem um benefício naqueles pacientes que têm uma história prévia de infarto agudo do miocárdio nos últimos 3 meses, tá? E por que isso? Porque quando a gente tem um infarto agudo do miocárdio transmural, nós temos um risco, né, pelas alterações fibróticas do miocárdio, de ruptura. Então, a ruptura do pericárdio pode levar a óbito. Mas a gente pesou risco e benefício, olhamos para as evidências e trombolizamos a paciente com a dose de 0,9 miligramas por quilo no centro primário da Restinga. Logo após, por se tratar de uma oclusão de grande vaso, a gente encaminhou
essa paciente para o nosso centro de alta complexidade, que fica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Em aproximadamente 90 minutos, ela foi regulada pelo SAMU, tá? E chegou no Hospital de Clínicas e lá foi realizada uma nova tomografia de crânio e angiotomo intra e extra para avaliação. Infelizmente, a gente não tem as imagens do depois, né? A gente só acabou salvando a imagem da chegada, mas só com a trombólise a gente teve a reperfusão da artéria cerebral média esquerda. Então, essa paciente não precisou ser levada para trombectomia mecânica. E não só isso, essa paciente ela teve uma melhora clínica. 24 horas após a trombólise, conforme relato do residente que avaliou a paciente, ela só apresentava paresia facial, uma melhora praticamente completa da força e uma melhora expressiva da afasia. Também tivemos a definição, né, da área isquêmica, que se concentrou nas regiões de M1, M2 e M6. Então, passando para vocês que é um caso complexo, é um caso difícil, que a gente sempre tem que trabalhar em equipe, trabalhar com o emergencista que está do outro lado, né, acreditar naquele exame neurológico. Se a gente está em dúvida, a gente faz uma videochamada pelo Join, a gente discute, vê quais são as dúvidas do emergencista, a gente tenta revisar ao máximo que o emergencista converse com os familiares para ver se não tem nenhum critério de exclusão, e é isso, né? Então, a nossa experiência tem sido muito positiva, e tem aparecido casos desafiadores para a gente, mas a gente sempre discute no grande time, né? Então, quando a gente se aperta também, eu estou avaliando, fico em dúvida, a gente tem um time paralelo de discussão, ou por WhatsApp, ou pelo Join mesmo, que a gente consegue conversar, e a gente tenta chegar sempre num consenso. É muito importante a gente ter esse time, esse backup. Esse caso foi difícil decidir. Quando chegou no clínico, o pessoal, mas trombolizaram. O que eles teriam feito, Otávio? Então, lembrando assim, a Restinga é distante do Clínicas, levou 1h30 para chegar. Exato. E é isso que a gente vê. A trombólise, eles ganharam muito com isso, porque antes eles eram transferidos para fazer trombólise no Hospital de Clínicas. Eles chegavam 1h30 depois, né, Ana? Exato. E agora não, eles trombolizam local. Sim. E aí a gente tem que decidir depois. E nesse caso, o TPA abriu e essa paciente saiu muito bem. Ela saiu com ranking 2, caminhando com uma afasia leve, ficou muito bem mesmo. Mas é uma decisão difícil, né? O que vocês teriam feito? Então, é um caso bem difícil mesmo, né? Eu acho que vocês têm parabéns. A minha tendência era trombolizar também, né? O pessoal até comentou aqui, né, do grupo, né, o Francisco e o Fred e o Rui comentando aqui que eventualmente eles teriam feito o 0,6, eventualmente, se pensando que ela podia levar ela para trombectomia, né? Quando é oclusão proximal, eu tendo a fazer 0,9 mesmo, né? Uhum. Esse caso tinha dupla de agregação, né? E um IAM recente, né? Então, realmente... Mas, assim, o risco de sangramento intracraniano não ia aumentar por causa do IAM recente, né? O problema maior é a ruptura miocárdica. Então, eu acho que eu teria feito 0,9 mesmo, mas é um caso muito difícil mesmo. E outra coisa, eu acho que tem que compartilhar isso com a família, né? Uhum. Tem que dizer que a indicação de 2B, quer dizer, existe o risco, mas você sabe o que é que vai acontecer se você não fizer nada, né? Acho que isso Henrico e Eloy, o que vocês teriam feito? Deixa eles abrirem também para ver. Vocês entenderam o caso? O paciente parto há 2 meses, né? Sim. Gisele ia falar, vamos ver, Gisele. Não, o que eu ia dizer eu concordo com o Otávio, mas eu acho que a decisão difícil. Num dos primeiros Global Stroke, a gente discutiu isso, e o Fabrício, eu acho que tinha recentemente visto uma ruptura miocárdica, e aí eu acho que o preço que se pagaria pela ruptura é possivelmente morte, né? Muito grave. Então, realmente tem que ser uma decisão muito ponderada, mas a gente não tem dado de que 0,6 seria melhor, de fato, para evitar o risco de ruptura miocárdica do que 0,9. Sim. Na possibilidade de fazer tudo, eu acho que num local onde eu tivesse, primariamente, num centro com um neurointervencionista, eu teria levado direto para a neurointervenção sem trombólise. Isso, não, e se tivesse no centro primário... Aí não seria feito trombólise. Mas às vezes leva 3 horas para ser transferido, porque a gente tem uma ambulância avançada só, e para toda a cidade, então é difícil. Eloy e Henrico, o que teriam feito nesse caso? Yo estoy de acuerdo con la conducta.
hay una revisión muy bonita que está publicada en el Stroke de los criterios actualizados, entre comillas, o más basados en evidencia, en realidad, de lo que antiguamente llamábamos los criterios relativos de inclusión o de exclusión, ¿no? Creo que en el contexto actual a ninguno de nosotros se nos ocurriría no ofrecerle un tratamiento a esta paciente, ¿no? Y claro, la discusión es si estamos en un centro primario con todas las características a disponibilidad, probablemente podría haber pasado directo a trombectomía. Pero si no, me parece completamente razonable trombolizarla y probablemente el riesgo de que eso haga alguna complicación, yo diría que nulo. No veo el riesgo, la verdad. No sé si alguien opina distinto ahí. Eloy, ¿qué você faría? Yo la hubiese trombolizado con 0,6, pero sin ninguna evidencia. Isso é decisão, nossa foi decisão de grupo, né? Yo creo que lo interesante del caso son tres cosas. Uno, nosotros personalmente, la unidad de TLACB, cuando hay 2 o más criterios de exclusión, no trombolizamos. Sí. Pero si hay uno y es relativo, normalmente trombolizamos. Lo otro importante que hay que recordar que no es lo mismo una trombolisis antes de las 2 horas que después de las 2 horas. Nosotros hemos tenido varios casos con NIH altos en que el tiempo síntoma aguja es menos de 2 horas, 1 hora, 1 hora 20, como la paciente que vi ahora, y que los resultados son claramente mejores. Y el tercer punto es la edad de la paciente, que beneficia, por supuesto, todo lo que viene después de la trombolisis con apertura o sin apertura. Sim. Eu queria só ressaltar uma coisa que a Ana comentou, que eu acho que é fundamental, que é o que a gente vê com a tecnologia móvel, né? A gente sempre tem mais de uma pessoa discutindo casos graves, né? Então, na verdade, uma das vantagens do sistema que a gente tem utilizado, o Joy, é que como tem muita gente visualizando o caso, você tem vários experts naquele tempo para tomar uma decisão rapidamente, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante de troca de decisão, porque com certeza em alguns momentos uma segunda opinião, uma visão diferente, né? Mas é útil, né? Perfeito. Então, agora eu vou pedir para o Léo começar e já vou pedir para o Fred, que vai ser o próximo, já levantar a mão, que aí quando o Léo terminar, a gente já passa para o Fred. Então tá, pessoal. Tchau, Léo, tchau. Obrigada, Ana. Obrigado. Enquanto o Léo está já se posicionando, o Antônio Marcos Barbosa está nos contando que é um projeto contagiante, que mudou a dinâmica e os resultados das vítimas de AVC no nosso centro. O aplicativo facilitou, melhorando os tempos, aumentou a adesão ao projeto, usamos inicialmente telemedicina convencional e agora estão usando o Join. Eu acho que faz diferença mesmo. Eu também tenho experiência com os dois e eu prefiro usar o aplicativo na palma da mão. O Antônio, eu queria agradecer, o Antônio é um grande parceiro, é um cara que foi fundamental para, pelo menos em 2 cidades, Ituverava e Batatais, ele foi fundamental para o estabelecimento do protocolo de telemedicina. Obrigado, Antônio. Perfeito. Léo, vamos lá, que é tudo contigo. Oi, pessoal, tudo bom? A câmera está funcionando direitinho? Está funcionando. Tá bom, para mim aparece que eu tô travado, só por isso. Já resolvi, ótimo. Então tá, gente, boa noite. Eu sou Leonardo Carboneira, do Hospital Moinhos de Vento, também sou consultor do projeto Telestroke do Hub aqui de Porto Alegre. Eu vou passar para vocês apresentar um caso que aconteceu no Hospital Pedreira, que a gente presta consultoria no estado de São Paulo. Então, a história clínica, vou ser bem simples, direto ao ponto. Um início súbito de perda de força em hemicorpo esquerdo, paciente sem comorbidades conhecidas, uma pontuação na escala de Rankin de 0 pontos. Essas são as informações que a gente, na maioria das vezes, recebe na largada, quando é aberto um caso de telestroke. Então, essa é a realidade, é isso que a gente recebe. Um ictus às 15h16. E aí, em 60 minutos, esse paciente estava na avaliação neurológica sendo realizada na emergência no Hospital Pedreira.
as queixas de hemiplegia esquerda, disertria e um quadro de confusão mental, que na escala do NIH a pontuação era de 12 pontos, tá aqui na direita, talvez a minha câmera esteja em cima aí, mas deixa eu só trocar de vocês aí, a pontuação de 12 pontos na escala do NIH, tá? Pontuando por errava as perguntas de nível de consciência, 2 pontos, uma paresia facial leve, à esquerda, desculpa, uma perda de força, plegia do membro superior esquerdo, membro inferior esquerdo, e disertria leve. Essas são as imagens, o mesmo princípio que a Ana mostrou, que não ficou tão profissional o print quanto da Ana, ficou uma barra de rolagem aqui do vídeo, mas essa é a imagem rodando, né? Dá para se perceber aqui, eu vou passando devagarinho porque o sistema é um pouquinho mais lento, então a gente está descendo, fazendo o inverso de cima para baixo, observando que a paciente não tinha, né? A gente tem uma clínica à esquerda, procura mais focado no lado direito inicialmente, para ver se tem alguma alteração mais grosseira. A gente não percebe uma calcificação aí no hemisfério esquerdo, né? Mas não percebe nenhuma alteração significativa nos córtex supragangliônicos. Nos córtex gangliônicos, uma pequena alteração insular que eu já vou marcar para vocês, é bem discreta no final de uma fita insular alterada, sem outras alterações em outros cortes. Também a gente percebe dois outros achados que eu já vou marcar para vocês aqui na sequência do exame de imagem, um desvio do olhar para a direita, que não é obviamente, não tem significado se o paciente não tem o desvio na clínica, e no NIH que nos passaram não tinha desvio do olhar conjugado. Mas 3 sinais, então, que eu comentei, né, uma alteração, apagamento de ínsula direita, uma hipodensidade, um dot sign cerebral média direita no ramo M2, e uma questionável, isso porque aqui na foto ficou mais difícil de ver, mas parecia mais hiperdenso o vaso artéria cerebral média direita, próximo à bifurcação para ramo de M2, e aí então a gente pontuou, né, só descontou ponto da ínsula com um aspect de 9 pontos. A gente está falando de 60 minutos de ictus, a gente fazendo a discussão. Gostaríamos de saber com esse delta T, o que vocês fariam? Mais unânime de todos, 100% faria trombólise, Léo. Alguém não trombolizaria? Eu acho que é a primeira vez que dá 100% em algum ponto da gente aqui. E eu concordo que a gente não está falando de nada muito polêmico, né? Discordo que com essas informações que eu passei alguém duvidaria. Porque o que a gente faz? No telestroke a gente tem que ser mais sucinto porque a gente precisa. A gente está lidando muitas vezes com profissionais que não são neurologistas. A gente precisa ter alguns critérios mais claros para o que a gente vai tratar e o que a gente não vai tratar. A gente está falando de um déficit neurológico súbito que não tem contraindicação no exame de imagem, que não tem contraindicações clínicas. Esse é um questionário que é feito pelo profissional. Lá na ponta, né, quem está avaliando, a gente confere essas informações. E dentro de janela para o tratamento trombolítico, a gente disse que a gente está avaliando o caso, então 18, 16 e 28 a gente estava avaliando, 16 e 29, então 1 minuto de avaliação, a gente já tinha definido alguns achados, né, e não tinha contraindicado a trombólise. A gente dá as orientações, por exemplo, a PA alterada, né, fazer a dose de alteplase, a gente passa a dose, todo o tratamento certinho, e aí vem a seguinte pergunta do pessoal lá do Hospital Pedreira. Vocês indicam em uma paciente que tem um erro de digitação, uma paciente de 109 anos? Eu gostaria de fazer a pergunta para vocês se vocês trombolizariam essa paciente de 109 anos com 1 hora de início de sintomas com aquela tomografia. Pequeno detalhe que ele não escondeu, né? 109 anos com essa imagem, 1 hora de início de sintomas. Começou a aparecer uns não aqui, viu? Você viu? A unanimidade ela cai quando você coloca um temperinho. Mas olha, eu vou te dizer que o pessoal aqui, 80%. Pessoal arrojado. Sim, pessoal arrojado, exatamente. 21. Tá. Então, assim, pessoal, o que eu queria trazer para a discussão para vocês é justamente isso. Nós trombolizamos essa paciente, a trombólise foi feita com 1h50 de início de sintomas, tá? A gente tem que deixar claro, eu trago aqui
trouxe esse caso para discussão porque a gente tem contraindicações a tratamento trombolítico, a gente tem preditores de pior desfecho clínico e a gente tem medos, né? A gente tem uma maior probabilidade de um não sucesso do tratamento de reperfusão para pacientes mais idosos, nos extremos etários, né? No extremo acima de 80 anos, 85 anos. Só que a gente tem que levar em consideração que esse paciente, por si só, já tem uma chance de pior desfecho, você fazendo ou não fazendo terapia para esse paciente. Qual seria o risco de um tratamento trombolítico para um paciente dessa faixa etária? Primeiro, angiopatia amiloide, eu não estou vendo, estou com uma tomografia. Essa paciente poderia ter um quadro de angiopatia, eu dou um trombolítico para esse paciente e faço um sangramento maciço. Com a paciente com uma história que a gente acaba precificando realmente na avaliação do colega, a gente confia bastante porque já tem um certo tempo de relacionamento. Você avalia o colega e o colega fala, ranking 0, paciente independente, tinha andado de balanço no dia anterior, essa é informação importante, estava brincando no balanço, sem comorbidades, essa paciente não tinha diagnóstico de comorbidades, talvez tenha alguma coisa incipiente, mas sem diagnóstico, sem tratamento medicamentoso algum. E aí a gente opta por tratar essa paciente, porque a tomografia, vocês hão de concordar que não é de paciente de 109 anos, certo? Pelo menos não se a gente é acostumado a ver, a gente vê pacientes com idade de 50, 60 anos com tomografias muito piores. E a gente trombolizou essa paciente, a trombólise então 1h50 de início dos sintomas, e a gente perguntou como é que ficou, porque obviamente a preocupação era o que a gente tinha feito, né? A gente precisava saber esse desfecho. A gente perguntou então como é que tinha ficado a paciente antes da tomografia de controle. Infelizmente nós não temos a tomo de controle. A paciente, talvez, a única queixa ficou de uma hipoestesia, uma alteração sensitiva, que talvez tivesse passado batido no primeiro exame neurológico, e desorientação temporoespacial, que talvez relativa até ao próprio quadro do AVC ou à própria internação. Mas a paciente ficou sem sequelas motoras associadas ao evento. Então, a gente, com uma paciente que tem uma probabilidade muito pequena de sobrevida pela própria faixa etária, em 1 ano você conseguir fazer com que essa sobrevida ou que esse resto de vida do paciente seja sem sequela neurológica, seja ou com o mínimo de sequela possível, mantendo um certo grau de independência para a convivência dos familiares, certamente é muito gratificante, tá? E é esse o caso que eu trouxe para vocês. Excelente caso, Léo. Maravilhoso. Eu acho que esse balanço foi fundamental para a decisão, né? Esse balanço estava no balanço ontem. Quer dizer, é essencial. Em Lois, já trombolizaram pacientes de 109 anos. Vamos botar um pulo rapidinho aqui, gente. Qual é o recorde de vocês aí? Alguém tem mais do que 109 anos? Botem no chat aí, Bota pessoal. no chat aí, gente. Um paciente com mais... Eu acho que Ribeirão, eu acho que não tem, né, gente? 109, acho que a gente nunca tomou, né? Eu não... Vocês têm um caso no Chile, 109 anos? Mais de 109? Henrico? Eu recuerdo um caso de 104. Eu acho que nós temos 104 também. Pero no le fue bien. Não foi bem. Não. Y en la unidad de TLACB tenemos uno de 98. Sim. Sí. 109, eu acho que eu nunca tinha visto. Eu revisei a literatura e a literatura traz levantamento de trombólise no extremamente idoso, um artigo da Stroke até 107. Eu não sei realmente se tem algum registro de literatura de 109. Pode publicar, Léo. É, um caso para publicar. O telestroke ainda. O telestroke ainda. Telestroke. Léo, maravilhoso, muito obrigada. A gente que agradece. Muito bom. Vou colocar lá e vou chamar o... Obrigada, Léo. Tá bom, tchau, gente. Obrigada, Léo. Valeu, Azul. Fred, estou te chamando aqui. Vamos aproveitar e fazendo as perguntas do chat. Tem perguntas para o Eloy, para o Henrico, né? Vamos ver. No Einstein, a gente trombolizou uma paciente de 101 anos que estava afásica. E a primeira frase que ela falou depois da trombólise foi assim: vocês não vão me deixar morrer nunca? Eloy, Henrico, sobre estratégias para implementar, para ter acesso à trombectomia mais fácil nesses pacientes. Então, vocês fazem trombólise pelo telestroke e para conseguir acesso à trombectomia. Que estratégias vocês acham que têm que ser implementadas para poder facilitar esse acesso? Pergunta do Vitor. ¿Yo? ¿Cómo tú quieras, Eloy?
Sí, a nosotros nos falta establecer un buen protocolo de derivación. Por el momento, depende de las buenas voluntades, principalmente del centro que hace la trombectomía, y eso no está bien. Tenemos bastante problema para derivar a los pacientes con trombectomía, cosas administrativas que son muy banales a cosas ya más complejas como pacientes que tienen que ser llevados por carreteras de alta velocidad. Pero falta que se organice el sistema de trombectomía en Chile, en realidad, y en Santiago. Eso todavía no está organizado. Desconocemos los horarios incluso en algunas partes. Por lo tanto, necesitamos un protocolo más de nivel nacional que no dependa de nosotros. No sé si Enrico quiere decir algo. Sí, iba a decir prácticamente lo mismo que tú, Eloy. A mí se me olvidó mencionar en el caso clínico que presenté de la trombectomía de Quillota, este traslado de 131 kilómetros. Una de las cosas interesantes de este traslado fue el gran apoyo que tuvimos por el sistema prehospitalario, que es el SAMU, le llamamos acá, ¿ya?, de ambulancias. El SAMU dio apoyo. Ellos no hacen traslados normalmente interregiones, ¿no?, y no pusieron ningún problema. Es más, ese fin de semana era un fin de semana de vacaciones. Entonces había tráfico en la carretera y el tráfico enlentecía obviamente lo que queríamos hacer. Y la policía, los carabineros, les decimos nosotros, ayudó a la ambulancia y guió a la ambulancia por la caletera de la autopista para que llegara más rápido a Santiago la ambulancia. Muy bien. Todo esto, todas estas coordinaciones fueron por la buena voluntad, ¿ya? Porque todos queríamos solucionarle un problema grave a una persona que había acudido a nosotros, ¿ya? Pero estas buenas voluntades suceden una vez, suceden 2 veces, depende de tantos factores para que realmente se lleven a cabo, que no puede depender de la buena voluntad, ¿no? Tenemos que lograr que el sistema funcione siempre. Y es más, yo diría que, porque por otro caso, llamé al radiólogo intervencional que hace los procedimientos en Valparaíso, ¿no? Y le dije, mira, tengo un caso, eran las 3 de la tarde, ¿no? Va a llegar a Valparaíso a las 4 y tú a las 5 te vas. ¿Te lo mando a ti o lo mando a Santiago? Me dice, mándalo a Santiago. Sí, muy difícil. Eso no puede ser. Sí. Valparaíso tiene que tener. Y Copiapó, en el norte de Santiago, o Antofagasta, o alguna de las grandes ciudades, tiene que tener. Entonces, nuestro sistema de trombectomía, como lo hicieron ustedes en Brasil, que lo diversificaron, lo expandieron, nosotros tenemos que copiar esa bonita experiencia de ustedes y el sistema tiene que crecer, ¿no? Então, vamos ver, Fred, é um prazer te ter conosco. Fred é de Ribeirão Preto, faz parte do Telestroke de lá, e vamos ver, então, o caso que o Fred tem para nos mostrar. Deixa eu colocar aqui a tua apresentação. Fred, pode passar aqui no Next, aqui embaixo. Fred, teu áudio não está muito bom. Liga. Fred, tem que ligar o áudio, vamos ver. Não está ouvindo ainda, cara. Peraí, deixa eu ver se ele está com o áudio ligado aqui. Tá ligado. Fred, vem aqui na minha sala. Tua presença daqui, vai. Ah, vocês estão no hospital? Está no hospital. Ele está na sala do lado aqui. Vem cá. Tá, então o Fred vai ali com o Otávio. Deixa, pode ir ali. Tá. Enquanto isso, eu já vou colocando o Chico aqui também, tá, Chico? Que vai ser o próximo. Então, por enquanto, nós temos dois hubs, cada um com 4 neurologistas, e que estão dando
o atendimento para todo o país. A ideia é que, aos poucos, à medida que vai aumentando, nós vamos regionalizando. Então, que a gente tem um hub aqui no sul do país, a Gisele vai ficar com um hub em São Paulo, o Otávio no interior de São Paulo, e a gente tenha também um do Rio de Janeiro e um no norte e nordeste, né? Então, a ideia é que, à medida que vai aumentando, a gente vai regionalizando esses hubs. O Fred está pegando, trocou o fone. Não tem problema. Enquanto isso, Eloy, a Maria Eugênia Tejada está perguntando quantos casos de teletrombólise na quarentena. Ah, María Eugenia es de Bolivia. Ah, sí, sí. Muchos saludos. En cuarentena, nosotros analizamos el detalle de la cuarentena. Nosotros ya venimos de vuelta del pic y sacamos los datos hasta 3/4 del pic, más o menos. Y fue exactamente igual que un año normal. ¿Ah, sí? Ah, qué interesante. El número de pacientes vistos fue igual, las trombolisis fueron igual, aumentó levemente el puerta aguja, aumentó 6 minutos, pero no hubo diferencia significativa. Que bom, ótimo, melhor. Vamos ver, Fred, se conseguimos te escutar. Tá melhor agora? Perfeito, agora está perfeito. Então tá bom. Quando é assim, é só sair e entrar de novo. Vou colocar a tua apresentação aqui. Ótimo. Tá ótimo. Desculpem aí a intercorrência, pessoal. Eu sou o Frederico, então eu sou neurologista assistente aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, trabalho com a equipe tanto daqui da neurologia de urgência, quanto do telestroke, do Hub de Ribeirão, e vou apresentar para vocês um caso de uma cidade que é aqui próximo até Ribeirão Preto. Então, Ituverava fica 103 quilômetros mais ou menos de Ribeirão, mas ela, apesar de estar em São Paulo e ser só 103 quilômetros, ela está em outra DRS, outra regional, que é a regional de Franca, e a princípio os casos não são encaminhados para Ribeirão, para alguma assistência que seja adicional. Então, no dia 21 de setembro, teve um acionamento do Join, às 9h09 da manhã, de um paciente potencial de 75 anos na Santa Casa de Ituverava. Logo depois, então, 1 minuto depois, né, conforme a Sheila falou, que a gente tem uma resposta até que bastante rápida, né, a gente já estava online aqui com a Maraísa, que foi a médica que atendeu, e 5 minutos da chegada ao hospital, eles já informaram para a gente algumas situações, algumas informações do paciente, e uma delas foi que ele tinha acordado às 6h50, com dificuldade para falar, com uma boca desviada, a princípio para a direita, e uma fraqueza também do lado direito. Algumas informações importantes que a gente tem, então, com esses 5 minutos da chegada do paciente ao hospital, é que ele tem 75 anos, hipertenso diabético, ele é funcionalmente independente, ele não usa nenhum tipo de medicação, ele foi dormir bem às 23 horas, e ele acordou às 6h50, já com o déficit, que era esse desvio de rima, lado direito fraco, uma fala estranha. Então a gente tem que às 23 horas eu pensar no left Sinwell, conta que ele acordou. Alô? Sim, agora estamos ouvindo. Eu tinha dado uma trancadinha, já estamos ouvindo. Ah, perdão. Então, com 7h50 da última vez visto bem, foi quando ele acordou com os déficits. E ele chegou à Santa Casa de Ituverava, a princípio, com 10h09 da última vez que ele foi visto bem. Nesse ponto, eu queria perguntar para vocês um primeiro quiz aí. Considerando que o paciente é um AVC isquêmico, ele estaria em janela terapêutica? Aparece para mim aqui no Pulse? Ah, tá. É esse, né? Se AVC isquêmico, ele está fora de janela terapêutica, perfeito. Entendi. Então tá. A princípio, se a gente for considerar então a janela de 4h30, esse paciente ele estaria fora da janela terapêutica, mas o pessoal está aqui votando ainda, né, pelo que eu estou vendo? Isso. Ele fica oscilando mesmo. Então, aproximadamente 77% diz que sim e 29% não. Perfeito.
Então, vamos pensar, enquanto isso, dentro desses 5 minutos, já sobre as informações do exame neurológico que eles passaram para a gente lá da Santa Casa de Ituverava. O paciente estava com uma PA de 140 por 100, uma glicosimetria de 93, pesando 113 quilos, e de fato era uma paresia facial central à esquerda, com uma paresia brachicrural à direita, a hipoestesia era à direita, ela palpava a face, e tinha uma disartria leve, tá? Esse NIAID ficou de 6, né? E era um NIAID que foi pontuado a princípio sem um auxílio nosso do telestroke. Esse déficit do paciente é um déficit que a gente vai pensar que é potencialmente incapacitante, certo? Ele tem uma paresia que, apesar dele pontuar só um ponto no braço e na perna, ela é o suficiente para, de fato, ter um impacto funcional. Esse é o primeiro dado, né, que seria interessante para a gente relevar. Nesse momento, com 5 minutos da chegada dele no hospital, agora eu queria fazer uma outra pergunta. A gente tem um paciente com NIAID de 6, e eu queria entender, dentre essas 6 modalidades de exame de imagem, qual que vocês solicitariam? Tá mexendo bastante aqui. É. Bom, só tomografia, nenhum, ia pedir só tomo. E ninguém, só ressonância. Agora o pessoal tá... Olha ali, ó, mas tá ganhando. Tomo, angiotomo e perfusão, 45%. Ressonância, 3%. 8% ressonância e angiorressonância. Metade tá dentro da tomo multimodal, né? Como a tomo, angiotomo e uma tomo com perfusão. Isso aí, Interessante. Legal, eu não vou responder nada agora, porque eu tô passando com vocês exatamente como foi comigo, né? Como é que foi com o caso, para a gente entender como é que foi a dinâmica. Então, supondo que vocês teriam a tendência a pedir uma tomo multimodal, né? Vamos entender o que a gente tem, então. É um paciente com uma paresia alterna, é uma paresia facial central à esquerda, com uma paresia de membro superior direito e membro inferior direito, hipoestesia nesse de mídia direita poupando face, com disartria NIAID de 6, potencialmente capacitante. Qual é a realidade que a gente tem em Ituverava? Na emergência, eles não têm suporte de trombectomia mecânica. Então, a gente não tem a possibilidade de, se oclusão proximal, levar esse paciente para a trombectomia. Ele só tem a tomografia simples de crânio, então a gente não tem o uso da tomografia nem anjo e nem perfusão. E a ressonância lá funciona em caráter eletivo ou até urgência, e era um sábado de manhã. E a ressonância, a princípio, a gente não sabia se ela ia estar funcionando ou não. Então, vamos só entender os tempos, porque eu acho que a grande questão, não só do telestroke, mas também quando a gente está em loco, é quais são as potenciais janelas que o paciente se encaixa. Então, esse paciente, ele chegou admitido ao hospital com 10 horas e 9 minutos de ter sido visto bem pela última vez. Agora, se a gente colocar esse paciente como o déficit que ele percebeu ao acordar o início dos sintomas, ele vai para uma janela, nesse momento, de 2 horas e 27 minutos. E eu acrescento uma outra janela aqui, que é a janela que a gente teria se a gente considerar que ele foi dormir às 11 horas da noite e acordou às 6h50, o ponto médio disso colocaria a gente nas 3 horas da manhã. Que esse é um ponto que é interessante quando a gente for decidir, então, qual vai ser a modalidade de imagem, né? A gente tem alguns estudos que levaram à expansão da janela terapêutica, e um deles considera isso. Outro dado importante é uma síndrome alterna. Então, a hora que a gente pensa numa síndrome alterna, apesar de não ter outros dados com relação à paresia de pares cranianos, será que eu estou diante de uma circulação posterior que tem isquemia de uma circulação AVC em circulação posterior? E isso leva a gente a entender que a tomografia às vezes pode pecar na interpretação desse dado. Então, juntando essa janela mais a síndrome alterna, acabou que a gente decidiu pela ressonância de crânio. Não tendo a tomografia com perfusão e não tendo as angios disponíveis, a gente considerou, então, com 8 minutos da chegada, que tentar uma ressonância de crânio era a melhor alternativa, né? Então, foi solicitada essa ressonância de crânio. Aqui, eu só vou colocar um detalhe, enquanto a gente estava daí com o paciente sendo levado para a ressonância e conseguindo encaixar, a gente fez uma ligação para justamente tirar essas dúvidas, conversar com o pessoal lá de Ituverava e fez uma ligação com o vídeo para entender se ele tinha engasgos, se ele tinha alteração da movimentação ocular, se ele tinha alteração da movimentação da língua, se tinha alguma hipoestesia térmica
que era diferente da relatada, e de fato não tinha nada. Então, na realidade, não ajudou a gente topografar melhor onde é que estava a lesão desse paciente. E sobre a ressonância, então, eu queria ver com vocês o seguinte, a gente tem... eu perdi uma pergunta, acho que o próximo quiz, viu? Sheila, se eu não me engano... Deixa eu ver aqui. Antes de eu passar para o próximo, eu queria perguntar para o pessoal sobre a ressonância. Espera aí, deixa eu ver se eu fiz. Sim. Quais sequências essa? Exatamente. Tá. Então, enquanto a gente está levando ele para a ressonância, eu queria saber o seguinte, quais as sequências que vocês priorizariam se tivesse à disposição? Então, seria uma perfusão com difusão ou uma difusão com flare? Não sei se todo mundo já votou, se é porque poucos votaram que já está no 100%. Vamos ver, pessoal. Eu acho que o pessoal... Ah, tá mudando um pouquinho agora. É. Opa. 85% de fusão flare. É, 80% flare, 20% perfusão e difusão. Perfeito. Ótimo. Então, se a gente for falar um pouquinho do protocolo do AVC hiperagudo, eu vou só explicar o porquê que a gente pensou, então, na questão da perfusão, e se seria adequado ou não. Né? A gente tem os dois estudos, né? O estudo Wake Up, ele foi publicado em agosto de 2018, e ele liberou para a gente, como evidência, a possibilidade de a gente tratar pacientes que tivessem acordado com os déficits, ou que a gente tivesse encontrado o paciente, e o intervalo entre encontrar ou acordar com os déficits estaria dentro de 4 horas e meia até o início do tratamento no hospital. E ele permitia que a gente pudesse fazer um tratamento, e a gente vai conversar um pouquinho depois sobre como que seria esse tratamento. No caso do estudo Extend, que foi publicado daí já em maio do ano passado, em 2019, ele permitia que a gente usasse a perfusão para expandir essa janela para até 9 horas de tratamento. Então, a gente teria essas duas modalidades, né? E acredito que esse uso da perfusão não seria um uso inadequado se a gente tivesse em mãos. Inclusive aqui nos provas clínicas, se chegasse esse paciente, a gente não ia ter ressonância para fazer, a gente teria perfusão provavelmente. Pensando numa ressonância de protocolo hiperagudo, tem duas coisas importantes. A ressonância ela tem habitualmente um tempo de até 1 hora para ser feito, 40 minutos a 1 hora, dependendo de qual for a máquina, se ela for completa. E existe uma sequência rápida que usa cerca de 6 minutos para você fazer algumas modalidades, que seria a imagem ponderada de difusão, mais o coeficiente aparente de difusão da água, que essa alteração entre hipersinal do DWI com hipossinal no ADC mostra onde é que seria a área da isquemia aguda. O flare, que com algumas horas ele fica com o hipersinal na região da isquemia, e uma sequência de suscetibilidade, ou T2 estrela, que permite que a gente visualize algumas substâncias com efeito paramagnético, e essas substâncias podem ser tanto cálcio quanto o ferro, e considerando o ferro, a gente veria microbleeds, sangramentos, etc. Então, são 3 sequências rápidas que a gente consegue fazer em 6 minutos. Já o protocolo ideal, ele ia acrescentar o quê? T1, que é uma sequência que vai permitir uma avaliação estrutural. O T2 ele vai mostrar algumas informações com relação à microangiopatia, além de mostrar a alteração do flow void no vaso. Então, pode ser que o T2 ajude a gente a observar se tem um trombo, se tem alguma oclusão proximal nos vasos intracranianos. E claro que a angiorressonância é disponível. Então, às 9h44, com 35 minutos da chegada ao hospital, foi feita a ressonância, e depois, 10 minutos depois, foi encaminhada para o JOY. E essa é a ressonância que a gente tem. Essa é a difusão, com 44 minutos. Nessa difusão, a gente tem algumas sequências que estão mostrando aí o cerebelo. Se vocês observarem, desculpa eu não ter colocado a ponteira, aí é no cerebelo à direita, subindo um pouco mais próximo à região superior do cerebelo para vermiano, tem o hipersinal, enquanto que nos núcleos da base, na região cortical, a gente não vê nenhuma alteração de sinal. Aqui eu coloquei para mostrar para vocês, então, comparando as sequências do DWI, logo abaixo o coeficiente aparente de difusão da água, e logo abaixo o flare. Então, aqui teria o final de uma ressonância de sequência rápida, sem o SWI, e eu já adianto para vocês que não tinha nenhuma alteração no SWI, foi feito, para fornecer os dados para o que a gente poderia fazer. Então, um último poll agora. A gente está com um paciente com 1 hora e 3 minutos da chegada ao hospital,
A gente colocou como horário do ictus às 6h50, então a gente definiu que essa janela dele, a gente está com 3 horas e 22 minutos. O NID de 6, a PA está agora 160/90, a gente ainda está com as plaquetas pendentes. Mas vamos considerar que as plaquetas são acima de 100 mil. A trombólise está indicada ou está contraindicada? Vamos votar, pessoal. Olha ali, ó. 90, mais ou menos, Maioria. 85% sim. 80% realmente trombolizaria, 20% mais ou menos não trombolizariam, né? Isso. Ótimo. Então vamos para análise dessa imagem, né? O pessoal comentou, né? O Léo e a Ana, eles mostraram com relação ao Aspects. Eu aproveitei esse caso para trazer para vocês o PC Aspects. Então existe um equivalente para o Aspects de circulação anterior para a circulação posterior. Esse Aspects não necessariamente ele vai impactar em mudança de conduta, né? A gente não tem nenhuma evidência que isso vai definir mudança de terapêutica, seja para trombólise ou trombectomia. Mas como é que a gente pontuaria? Tudo que é bilateral de circulação posterior pontua 1. Então, 1 ponto para cada cerebelo, 1 ponto para cada tálamo, 1 ponto para cada occipital. E a ponte ganha 2 pontos, e o mesencéfalo também 2 pontos, pelo padrão nobre que eles, né, têm. Então, a gente teria 10 pontos. Nesse paciente, a gente pontuaria somente o cerebelo direito, então a gente vai tirar 1 ponto, totalizando 9 de PC Aspects. E o mais interessante, então, seria o quê? O DWI desse paciente é positivo, e a gente não vê nenhuma equivalência da lesão do DWI no flare. Então, existe um mismatch, e com esse mismatch, com 1 hora e 3 minutos, a gente decidiu, de fato, por trombolizar. Contanto que saísse o resultado das plaquetas, né? A gente optou por reexaminar o paciente, checar de novo a PA, esperar as plaquetas, ver demais contraindicações, calcular a dose. O paciente tem 113 quilos, então, de fato, o cálculo da dose dele já bate o teto, vão ser 90 miligramas. E a gente teve, se vocês observarem, um intervalo entre a decisão e sair as plaquetas de 30 minutos. Foi um problema, foi angustiante essa espera, não coloquei aqui toda a conversa, né? Mas com 1 hora e 33 saíram as plaquetas, 183 mil, mantido o quadro clínico e a PA permissiva, o início do bolos foi com 1 hora e 43 minutos da chegada. Não é o padrão, mas é um caso que foi extremamente atípico, porque a gente teve que expandir com outras modalidades de estudo para escolher esse paciente a melhor maneira de talvez oferecer um tratamento. Logo em seguida eu perguntei como é que ele estava, disseram que ele estava bem, a trombólise foi terminada meio-dia e 9, foi um pouco mais do que o tempo que era o esperado, mas por conta da diferença de início do bolos e a infusão durante 1 hora. Perguntei se a NID era de 0, e depois eu não coloquei aqui, mas eu escrevi que o pessoal respondeu que a NID final foi de 2, por uma paresia facial central somente. Esse paciente, depois de 5 dias, ele estava internado, mas mandaram para a gente uns dados dizendo que ele repetiu a ressonância e a angiorressonância, e a NID estava de 0, a ressonância não formou nenhum tipo de lesão, tá? Nem no flare e nem na difusão tinha qualquer alteração, e foi um caso claro da gente estar expandindo janela terapêutica. E aqui, o próximo slide, a gente vai ter o depoimento dele. Eu consigo passar? Aqui, já estou passando. Legal. Posso falar? Eu levantei 7 horas da segunda-feira e eu fui escovar os dentes, senti dificuldade para escovar os dentes. Eu vi que o braço direito não estava muito certo. Nisso, a minha mulher saiu do quarto, me encontrou e viu que eu estava andando meio desequilibrado. E perguntou se eu tinha alguma coisa. Eu falei, eu não estou com o braço bom e não consegui escovar. De imediato, ela me trouxe, moro perto da matriz, ela me trouxe no hospital, não demorou 15 minutos. Chegou aqui, fez o procedimento, eu fui atendido pela doutora Maraísa, que foi o meu anjo da guarda. Imediatamente ela comunicou com o doutor Monteiro e eles têm um protocolo de passão trombolítica, que é uma droga nova, que dentro de 4 horas tem uma janela, recupera de quem está sofrendo AVC. E foi o meu caso. Com 4 horas eu fui atendido, passado trombolite, e fiquei 24 horas em observação no UTI, me recuperei bem, não fiquei com sequela nenhuma, eu estou normal, como se antes eu não tivesse sofrido nada, graças a Deus.
Ontem, dia 25, eu repeti a ressonância, graças a Deus deu zerado e hoje provavelmente vou ter alta. E eu quero alertar todas as pessoas que ficam atentas e procuram Santa Casa, porque só tem Tuverava e nas clínicas em Ribeirão Preto. E se eu tivesse em outro lugar, eu estaria sequelado. E o senhor quer fazer algum agradecimento pelo atendimento dos médicos? Eu quero fazer o agradecimento primeiro pela atendente do pronto-socorro, a Jaqueline, que ela me direcionou para a doutora Maraísa, que eu nunca tinha visto, e me atendeu de imediato e já comunicou por videoconferência com o doutor Monteiro e com os médicos de Ribeirão Preto. E o atendimento, ela não me largou um minuto, nem ele nem os médicos atendentes, e pela orientação do doutor Monteiro e da equipe, ela me passou o medicamento e graças a eles, esse procedimento, eu hoje estou podendo falar normalmente aqui. Muito obrigado a todos e que Deus ilumine eles, que eles possam salvar outras pessoas. Muito lindo, caso, parabéns, enorme esforço, né, para conseguir tratar o paciente, Fred, parabéns, eu acho que isso é super gratificante para a gente também, a gente tem que, às vezes, ser criativo e achar naquele momento qual é a melhor solução, né, para o paciente. Eu acho que estender a janela de trombólise nesses casos, e ainda com uma imagem multimodal, é extremamente desafiador no SUS, inclusive. E é algo que foi possível com a ajuda do pessoal de Tuverava. Né? Que lindo, meus parabéns. Henrico e Eloy, vocês chegam a trombolizar pacientes com wake-up stroke, pacientes com... O que vocês fazem no protocolo de vocês? En el contexto del tele-ACV, nosotros no contamos con imágenes complejas. Solamente tenemos escáner simple y ese es nuestro protocolo, ¿no? Tampoco hacemos angiotac de ingreso, ¿no? Solo para casos seleccionados. Y lo hemos conversado y decidido así porque son las herramientas tecnológicas que tenemos a mano, ¿no? Y la gran mayoría de los pacientes se benefician con estas intervenciones, entre comillas, más simples, ¿no? Tenemos intención en el futuro de incorporar, ojalá, imágenes complejas, pensando a través de la academia, en proyecto universitario, considerar el uso de perfusión, que no requiere más allá de la compra, me refiero de automatizado, ¿no? Entonces, no requiere más allá de la compra de un software, mucho más tecnología, porque uno utiliza el angiotac, que todos los escáneres que ya contamos tienen perfectamente las condiciones para hacer un angiotac que te permita hacer una perfusión. Resonancia es muy escasa en general en los hospitales públicos en Chile. Solamente los grandes hospitales regionales cuentan con un resonador y no siempre funciona de urgencia, ¿ya? Así que, bueno, Federico, te felicito por el caso, muy, muy bonito y difícil esa toma de decisión, a pesar de tener la resonancia. Difícil. Não teria esperado as plaquetas, Fred. Então, eu vi aqui o pessoal comentou, primeiro esqueci de agradecer o convite, eu me toquei agora, obrigado muito a vocês. E, além disso, as plaquetas, o que acontece? No telestroke, a gente tem uma cautela geralmente maior. Claro, nós também. Logo, isso foi no ano passado, foi um caso... Os primeiros casos, né? Exato. Então... Depende muito da segurança que a gente tem com a equipe, de como está fluindo tudo. Então, agora a gente já está muito mais dinâmico. Aqui no HC a gente não espera, né? E agora lá também não, porque tudo flui. Então, eu vi que a Mara Amélia falou, ela ficou chateada que eu esperei todo mundo aqui. Eu fui trucidado aqui. Eu fui destruído. Mas eu não fui por isso, foi por conta do motivo do telescópio. Lembrando, gente, que plaqueta demora 10 segundos. Literalmente 10 segundos. Então, esse não é o problema, né? Não é o problema. Não, mas no nosso hospital não demora. Então, aqui depende do local. Você só tem que colocar ela em 10 segundos, em 3 segundos. Então... Não, é a logística, às vezes, que não funciona bem. Não, mas parabéns, o caso foi maravilhoso. E agora, então, eu vou chamar... Quería comentar eso también.
En los 3 años de datos que tenemos del TeleACB, nosotros no esperamos los exámenes y exigimos que nuestros hospitales nos den los resultados de examen con un tiempo de 20 minutos. ¿Ya? No más que eso es el tope. Y de todos los pacientes que llevamos más de 300, un paciente ha sido trombolizado con un INR sobre 2. ¿No? Solo uno. Y que no tenía el antecedente de haber usado anticoagulantes. Claro. Y afortunadamente le fue bien al paciente. ¿No? Sim, Pero es raro que suceda. Claro, claro. Perfeito. Fred, então, muito obrigada. Obrigado, Sheila. Obrigado, Otávio. Obrigada, querida. Gracias. Pessoal, enquanto o Chico está entrando, ó, a Mara Amélia está dizendo que perdoa as plaquetas. Obrigado, Mara. Obrigado. Escuta, Eloy, como foi para que o governo chileno entendesse a importância da telemedicina, do telestroke para o país? Bueno, debo decir que no todos los gobiernos son iguales de Sí. partida. Nuestro gobierno cambia cada 4 años, cambia el gobierno y eso se ha notado y nosotros hemos sufrido esos cambios y esos problemas. Hubo un momento en que tuvimos una política de salud que priorizaba la independencia de los hospitales y de los servicios de salud, y fue en ese momento que ellos se fijaron en nuestra experiencia local y nos dieron algunos recursos para podernos expandir. Se hizo una hoja de ruta en conjunto con el ministerio y esa hoja de ruta se cumplió. Poco tiempo después, un año después, cambia el gobierno manda una estrategia centralizada de todas las telemedicinas existentes en el país sin considerar las iniciativas locales, que eran las únicas que existían. Y eso fue un rotundo fracaso. Ese sistema nunca pudo funcionar, dejó a medio andar varias cosas con unos costos altísimos. Básicamente fue una iniciativa de privatización. Eso ya no existe, pero no, puede ser que vuelva a existir. Yo creo que aquí lo interesante es escuchar a la gente que ha hecho cosas, gente que está haciendo cosas, y siempre escuchar a los especialistas como ustedes que lo han hecho muy bien. Nosotros, o yo al menos, aprendí esto de los colegas del Valdebrón en Barcelona. Sí. Y al poco llegar acá leí que ustedes ya habían publicado cosas desde el 2008, creo, por ahí. Y entonces yo dije, bueno, lo podemos hacer, y así fue como partió como una iniciativa local, y después hubo una política un poco más pública. Afortunadamente nuestra experiencia se ha podido difundir a otros centros independientes, pero todavía no hay una política nacional tan definida. En este momento todavía faltan alrededor de 10 hospitales más en Chile que necesitan el sistema y que pueden tenerlo. Precisamos de políticas nacionais para os nossos países, né? Seria muito melhor. Perfeito, Eloy. Chico, bem-vindo, que bom te ter conosco. Então, Chico também trabalha no Telestroke em Ribeirão, grande amigo. Vamos ver o caso, Chico, vou colocar aqui. Tu pode passar aqui embaixo em Next. Ok. Vocês estão me ouvindo? Sim, ouvindo bem. Okay. Boa noite, Sheila, boa noite, demais amigos da mesa, a plateia também. Eu vou apresentar um caso agora, que foi um caso admitido na cidade de Batatais. A cidade de Batatais é uma cidade no entorno de Ribeirão, dista em torno de 50 quilômetros de Ribeirão, que conta com uma unidade de pronto atendimento e uma Santa Casa. A Santa Casa lá hoje é considerado um centro primário, né, em termos de tratamento do AVC, porém é um hospital que conta com um tomógrafo, né, e uma UTI também, o que favorece muito o tratamento de AVC nesse serviço, né. Então, o nosso caso é uma mulher de 43 anos, ela é tabagista e
usuária de anticoncepcional, mas não tinha nenhuma patologia prévia conhecida, e no dia 26/11 ela entrou para tomar banho, segundo a família, às 9 horas da noite, e às 9h10 a família ouviu um barulhão no banheiro, entraram no banheiro para ver o que tinha acontecido e encontraram a paciente com uma hemiplegia direita. Então, ela foi encaminhada pela família, por meios próprios, né, para a UPA de Batatais. Então, a gente considerou como o início dos sintomas a última vez que a família a viu bem, né, quando ela entrou no banheiro para tomar banho às 9 horas, e o primeiro atendimento foi na UPA com 38 minutos. Aqui a gente vê ao lado o print da conversa, a hora que a equipe da UPA de Batatais faz o registro do caso no chat do Join, às 21h38, já trazendo algumas informações importantes, como a idade, o que tinha acontecido, a pressão, o destro e a saturação de O2. Posteriormente, então, ele foi avaliada lá pelos médicos do plantão na UPA, né, pelo emergencista, que avaliou a escala de NAIDI como 20, uma escala com pontuação alta e que se baseava principalmente na presença de uma hemiplegia direita e uma afasia. Já traçaram um eletro ali mesmo na UPA, que foi um eletro sinusal, sem alterações significativas, foi colhido os exames laboratoriais, e a paciente, conforme a nossa pactuação, o nosso protocolo de telestroke, foi imediatamente solicitado o transporte via USA do SAMU para Santa Casa de Batatais. Passando aqui. Então, chegando na Santa Casa, como é pactuado, o paciente não foi admitido no pronto-socorro e foi encaminhado diretamente para a sala de tomografia. Então, o tempo da entrada do paciente no hospital até a tomografia foi de apenas 2 minutos, e o tempo total decorrido desde o início dos sintomas até o momento da tomografia, de 81 minutos. Então, essa é a tomografia, conforme os outros apresentadores já mostraram anteriormente, isso são prints, né, da tela do celular, eu só recortei, não mostrei a tela cheia, como a Ana e o Léo mostraram, mas essa é a primeira tomografia, já com algum grau de janelamento, que é possível fazer pelo aplicativo. Então, agora vem a primeira pergunta aí do pool, do quiz. Eu gostaria de saber os achados da tomografia da plateia, em especial, quais seriam os aspects dado por cada um de vocês aí em casa. Vamos aí, pessoal, vamos ver quem está acostumado a fazer aspects. Letícia, Maramélia, vamos ver qual é o aspect desse paciente. A Maramélia está dizendo que a tomografia é muito judiada, porque o paciente tem 43 anos. Então, aí, ó. Então, meio dividido, como sempre é a aferição do aspects, né? Sempre deixa alguma margem para dúvida, né? E, de propósito, eu não coloquei uma opção aí nas assertivas. A gente pontuou 9, né, avaliando pelo celular. A maioria aqui, desculpa, dando o resultado da enquete, né? A maioria pontuou 7 pontos, né? 40, em torno de 40%, em torno de 30% 9 e 20% 10. A gente pontuou 9, a gente tirou, no caso, nesse paciente, aqui só o quiz, a gente pontuou 9, vendo pelo celular, o que a gente pontuou realmente foi o sinal da fita insular, mas, como eu falei, eu não coloquei propositadamente o aspects 8, porque depois, reavaliando o caso, depois do tratamento, a gente começou a suspeitar que realmente o aspects era de 8 por causa do cometimento da cabeça do caudado. Além do aspects de 9, que a gente já podia ver na toma inicial, era um sinal da artéria cerebral média hiperdensa que está demonstrada ali dentro do círculo, a gente pode ver a hiperdensidade ali. Então, somente depois da tomografia, já enquanto a gente analisava a tomografia à distância, ela foi reavaliada pela equipe local da Santa Casa de Batatais, também por médicos emergencistas, eles não constam com neurologista presencial, né, só com a nossa auxílio à distância.
e o NID ficou muito próximo do NID da UPA, né, o NID 22 também, baseado principalmente numa hemiplegia direita e numa afasia, a PA estava estável, as plaquetas saíram rapidamente, 210 mil, e a gente calculou o Fast ID, né, através do aplicativo Joint Triage, para aqueles que estão familiarizados com a ferramenta, é um score que nos oferece uma probabilidade do paciente, analisando vários parâmetros clínicos, a probabilidade de a paciente ter uma alteração, uma oclusão de grandes artérias, uma oclusão proximal. Então, aí vai um segundo quiz, né? Nesse momento, nós estamos na Santa Casa de Batatais, nós temos o tomógrafo, a tomografia foi feita, nós temos uma UTI disponível, nós estamos com 97 minutos de evolução do caso, 18 minutos da porta. Qual a melhor decisão, ou qual seria a sua decisão nesse caso, né? Transferir imediatamente para HC em Ribeirão para fazer terapia combinada, transferir o paciente para o HC para trombectomia mecânica apenas, começar o RTPA, internar na Santa Casa, ou iniciar RTPA, transferir para o HC para trombectomia mecânica, ou a avaliação do neurocirurgião via CROSS, que é o nosso sistema de regulação médica, para avaliação de craniectomia descompressiva precoce. Então, aqui nós temos as votações, quase por algum tempo nós tivemos uma unanimidade, né? Agora, quase 100%, em torno de 92%, 90% indicaria o início da RTPA com encaminhamento para um centro maior, né, ou Comprehensive Stroke Center para trombectomia mecânica, que foi realmente o que a gente fez. Então, a gente iniciou o bolos do RTPA, aqui a gente pode ver a conversa, o doutor Antônio, já citado aqui pelo professor Otávio, né, que é o coordenador desse projeto na Santa Casa de Batatais, indagando se podemos trombolizar. Eu estava de plantão na UE nesse momento, isso era uma terça-feira à noite, mas como vocês podem ter notado, isso é um chat onde todo mundo se ajuda e participa, né, nas decisões. Aqui o Fred me auxiliando, já que eu também estava de plantão presencial na unidade de emergência, o professor Otávio participando também aqui embaixo, como informando a presença de artéria cerebral média hiperdensa, e eu comentando, ó, vamos lá, né, beleza, iniciar o ITPA, colocar o paciente na regulação e vir direto para a sala de trombectomia mecânica, sala de arteriografia no HC. Então, aqui a devolutiva, o bolos iniciado às 22h50, com 1 hora e 50 minutos do déficit, um porta-agulha da Santa Casa excelente, pensando em nível de telestroke, né, de apenas 31 minutos, o bolos feito, iniciando a bomba de infusão para o transporte. Além disso, a gente solicitou esse transporte, então, para o HC. Interessante que a gente tem pactuado, e é o que foi feito, a USA levou o paciente da UPA para a Santa Casa de Batatais, e a USA permaneceu o tempo todo da avaliação na Santa Casa, aguardando o desfecho do caso, para que, se caso fosse necessário esse transporte fosse feito com o menor perda de tempo possível. E foi o que foi feito. Veja, a paciente saiu com a USA às 22h59, apenas 9 minutos depois do bolos, já fazendo o RTPA em bomba de infusão contínua. E o que nós fizemos já, cientes pelo Joint de que o paciente estava sendo transferido, acionamos a equipe de radiologia intervencionista do nosso hospital, informando sobre a transferência de um paciente com provável oclusão proximal e que seria admitida diretamente na sala de arteriografia para o tratamento combinado. Então, aqui a gente, a partir daí, começou a fazer um tracking ativo do trajeto da ambulância percorrido, né, desde Batatais até a chegada em Ribeirão e no HC. Então, a gente vê a conversa aqui, o doutor Tiago Carneiro era o médico de plantão na ambulância, informando a estabilidade dos dados, dos sinais vitais. O professor Otávio já um tanto quanto ansioso, vendo o tracking de 5 em 5 minutos para saber onde o paciente estava, né? E aqui, ampliando a imagem, a gente tem exata imagem do momento que o paciente está adentrando a cidade de Ribeirão Preto, e a gente já sabe que o paciente está prestes a chegar, toda a equipe preparada para se perder o menor tempo possível. O tempo total do transporte foi de 45 minutos, ele chegou às 23h44 minutos
no HC, o paciente foi encaminhado direto para a sala de arteriografia como combinado, foi realizado o nosso NIH na chegada, também estava alto, 23, muito similar ao realizado no pré-hospitalar. Aqui só mostrando de novo que foi a primeira vez que a gente fez o tracking, né, e aí eu comecei a dizer, olha, eu estou acompanhando o track, parece que já chegou na UE, mas não chegou. Aí deu 1 minuto, opa, chegou a ambulância no portão do hospital, e eu brinquei aqui, 1 minuto de delay, e aí chegamos, né, o médico da ambulância avisando que chegamos, a gente foi admitir o paciente no pátio de ambulâncias, para já fazer o primeiro atendimento dentro da própria ambulância do SAMU. Então, o que aconteceu foi que o combinado era que nós iríamos levar direto para trombectomia mecânica, na sala de arteriografia. No entanto, é um hospital público, todos que trabalham no hospital público já devem ter lidado com situação semelhante. A equipe de anestesiologia acabou atrasando um pouquinho para descer do centro cirúrgico, a gente divide a equipe de anestesistas com o centro cirúrgico nas urgências, e a gente estava ali sem ter muito o que fazer, o pessoal da radiologia intervencionista preparando a sala. A nossa sala de tomografia fica exatamente em frente à sala de arteriografia, é um corredor que divide as duas salas, então é muito fácil para a gente fazer isso. A gente optou, já que o tempo total de transporte já tinha corrido todo o tempo de trombolítico, ele chegou, esse caso trombolítico, inclusive, acabou na hora que a ambulância estacionou no pátio, né, acabou a infusão contínua, e a gente estava lá e falou, vamos fazer, fizemos essa tomo. A gente avaliou um aspects, então, daí no caso de 6, né, o caudado, que inicialmente já parecia estar isquemiando, a ínsula, que já era pontuado, e agora um borramento também do lentiforme e do segmento M2, aqui da artéria cerebral média esquerda. Tá? Essa tomografia, a avaliação clínica foi feita em 5 minutos da chegada, e aí, o tempo total percorrido na chegada da UE estava em torno de 2 horas e 50 minutos. Então, a gente propôs a trombectomia, não foi feita uma angiotomografia antes do tratamento, ela fez só a tomo simples, já, de novo, passou o corredor e voltou para a sala de angiosuite, um pequeno atraso, como eu falei, a punção arterial foi feita com 3 horas e 28 minutos do início dos sintomas, com um tempo de porta de 57 minutos, o atraso foi especificamente pela anestesia, e o exame inicial tinha uma oclusão proximal aqui no segmento M1 da artéria cerebral média esquerda, que a gente pode ver na figura à esquerda, e avaliando a figura do meio, a gente vê que tinha já o sinal de uma alteração muito interessante, que é um web, né, um web carotídeo, como a provável causa desse AVC. E a figura do lado direito, a gente vê, após a passagem do catéter do stent retriever de Solitaire FR, a recanalização total do vaso, um TIC 3. Então, esses foram os nossos tempos, né? O tempo do início dos sintomas até a punção arterial de 3 horas e 28 minutos, o tempo porta-punção de 57 minutos, a primeira passagem do stent foi obtida já um TIC 3 na primeira passagem, né? Os créditos ficam para o nosso colega Dr. Guilherme Nakiri, com a qual a gente brinca que dentro da instituição, que ele é o Mr. Guilherme TIC3 Nakiri, né, porque ele tem uma taxa de TIC3, assim, acentuada, e felizmente a gente tem a oportunidade de trabalhar junto com ele. Isso foi obtido com 3 minutos na primeira passagem do stent retriever, e o tempo total de procedimento foi 13 minutos. Então, passou o stent, 10 minutos recanalizou, esperou 3 minutos, fez o controle, mantinha a recanalização completa do vaso, procedimento finalizado em 13 minutos, o que é fora da curva, não é sempre que isso acontece. Essa paciente teve realmente uma resposta muito adequada. Essa é a tomo de controle pós 24 horas da paciente, mostrando um infarto nas regiões realmente onde a gente pontuava no aspects, a princípio, antes do tratamento, um pouco de extravasamento de contraste, que depois, numa
a tomografia realizada com 72 horas do início dos sintomas se provou que, além da extravasamento de contraste, também tinha presente uma transformação hemorrágica do tipo IH2, uma transformação hemorrágica essa que não é preocupante, é um marcador de recanalização arterial e que não denota um mau prognóstico na maioria das vezes. Então, essa é a evolução clínica do paciente, né? O NIH, nesse momento, 24 horas após o tratamento, já tinha caído de 23 para 9, e no dia da alta, com 4 dias de internação, estava de 6, ela ainda mantinha uma afasia sensitiva, e recebeu alta com ranking de 3. Ela recebeu alta com AS, clopidogrel, simvastatina, e o agendamento da angioplastia da carótida esquerda, daquele web carotídeo, que foi realizado 3 semanas depois por um outro colega nosso da equipe de radiologia intervencionista, sem intercorrências, o doutor Luiz Henrique. O paciente em 3 meses estava com NA de apenas uma assimetria facial e um ranking de 1 pela essa assimetria facial. A decisão de tratar ou não tratar o web carotídeo na fase aguda é algo controverso, eu não vou trazer isso para discussão aqui. Foi optado naquele momento, devido à rapidez do tratamento, de não se fazer na fase aguda, foi feito 3 semanas depois e o paciente teve uma excelente evolução. Aí agora nós temos a reavaliação da paciente, os 2 vídeos rápidos no nosso ambulatório. Essa é uma avaliação de 3 meses, para vocês como que a paciente ficou na reavaliação. Roberta, me fala teu nome completo. Roberto Antônio de Almeida. Tá com quantos anos? 43. Tá. E qual é o mês do ano que a gente está? Fevereiro. Perfeito. Agora levanta. Opa, eu acho que saiu a apresentação. Já vou botar de novo, é que às vezes isso acontece. Tá, já. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, Roberta. Roberto Antônio de Almeida. Tá com quantos anos? 43. Tá. E qual é o mês do ano que a gente está? Fevereiro. Perfeito. Agora levanta essa mão aqui, mantém ela parada, eu vou contar até 10, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode baixar, agora levanta o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode baixar, pode deitar aqui de baixo para cima. Agora a gente vai fazer com a perna. Levantando um pouquinho essa perna aqui. Mantém ela parada, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Pode baixar, agora a outra. Segura e mantém paradinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Pode baixar, agora sim. Qual que é o nome desse objeto? E para que ele serve? Muito bem. E esse daqui? Aliança. Para que ele serve? Para que serve? Mamãe. Repete comigo. Mamãe, tic-tac, jogador de futebol, paralelo. Nossa, ficou maravilhosa, né? Deixa eu ter um outro aqui, peraí. Aí, esse é só ela caminhando, para a gente ver como ela ficou bem. Deu até um sorriso de feliz que ela ficou, né, com o tratamento. Maravilhoso caso, parabéns mesmo, excelente. Deixa eu colocar o slide aqui de novo. Coloca o slide para mim, por gentileza. Então, os créditos do atendimento ambulatorial foi com o nosso residente, Marcelo, né? E eu gostaria de deixar só aqui nesse último slide algumas conversas que a gente teve com a equipe de Batatais logo após o tratamento, né? O doutor Luiz Antônio, o doutor Antônio de Batatais é bem empolgado, né? Isso a gente gosta disso e fica muito satisfeito de trabalhar em equipe assim. A gente vê como que quando a gente tem pessoas interessadas, né, e dispostas a fazer acontecer, a coisa acontece no SUS. E principalmente interessante aqui o final das últimas 2 conversas, 2 tirinhos aqui. Isso era na sexta-feira, o Antônio perguntou para mim, a paciente Roberta como está? A doutora Ana Marina, que estava na unidade de emergência, dá o retorno, o paciente está muito bem, NEI de 6.
Aí na segunda-feira o doutor Antônio volta de novo, Francisco, me manda de volta paciente, ó. Queremos sentir o gostinho da conquista. Que legal. E eu voltei na segunda-feira também para o hospital, não fui para o fim de semana para o hospital, eu falei, ó, estou procurando ela aqui, mas não estou achando, acho que ela recebeu alta, porque estava muito bem, e realmente, ela recebeu alta no fim de semana, de tão bem que ela estava, e ficou ótimo, como a gente viu no vídeo. Então, Disputando a paciente, né? Disputando a paciente. Né? Exato, né? Aí eu fiquei me sentindo mal, né? Falando, não, realmente, né? Eles fazem a parte mais difícil, né? Ali no início do atendimento, então temos que realmente melhorar essa contra-referência para eles poderem, né, participar dessa vitória. E para finalizar, né? A gente sempre, quando quer colher um fruto muito desejado, a melhor forma de fazer isso é em equipe. E eu queria agradecer, então, a equipe do SAMU, da UPA, da Santa Casa de Batatais, especial doutor Antônio, né, que sempre, desde o início, peça fundamental aí nesse projeto. Aqui é uma foto, né, de eu no congresso, lá em Goiânia, né, de AVC, com o Luiz de Ituverava, discutindo um caso, entre as palestras, que tinha surgido um caso no Join, lá em Ituverava. E também a nossa equipe de neurologia vascular e de radiologia intervencionista. Obrigado a todos. Excelente. Excelente, Chico, maravilhoso caso e maravilhoso engajamento, e isso é super importante mesmo, né, Eloy e Henrico, para realmente funcionar o telestroke, a gente tem que estar trabalhando em conjunto com a equipe também que está lá na ponta, né. Chico, maravilhoso, muito obrigada, eu vou chamar agora o Diógenes, a gente tem mais desse caso para finalizar. Deixa eu ver aqui se tem mais. Ó, comprometimento de todos é demais, é muito importante mesmo. O pessoal estava perguntando a respeito de repetir a tomografia, né? Por que repetir a tomografia quando chegou no hospital? Eu quero comentar assim. Esse foi o primeiro caso que a gente fez drip and ship e straight to angio, na verdade, né? O objetivo era que a paciente chegasse, ela veio tomando a RTPA e a ideia é que ela fosse direto para anjo. Quando ela chegou, só que ela veio rápido, só agilizou demais e a sala não estava preparada ainda. Então, estavam preparando a sala. Então, a gente fez a tomografia só porque a tomografia fica a 5 passos da sala de artéria, né? Mas realmente não precisava fazer a tomografia, ela podia ter ido direto para a sala de anjo, né? E a partir de outros casos, a gente já tem vários casos em que a paciente vai direto para a sala de arteriografia, vai straight to angio, né? Pode fazer a própria tomografia na anjo, né? Então, isso, a gente pode fazer aqui também, viu, Gil? A gente tem a gente pode fazer também, que é um Dynasty, né? Mas eu acho que nesse caso nem precisava também. Eu não falei nem o Dynasty para perder tempo também. Eu acho que já ia direto para a função. Então, agora, Diógenes trabalha aqui com a gente em Porto Alegre, é neurologista e agora fazendo fellow em neurointervenção, faz parte do nosso grupo do Telestroke, vamos ver mais um caso. Então, Diógenes, tudo contigo. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar participando aqui dessa discussão e apresentação de caso. Todos estão me escutando? Sim, estamos escutando, sim. Tá, eu vou apresentar um caso breve, tá? Um pouco na linha do que o Chico apresentou também, um drip and shift. Esse caso é um caso de um paciente masculino de 56 anos, tá? Etilista, ex-tabagista, que deu entrada no Hospital da Restinga por hemiparesia direita e afasia de início súbito. Tá? Previamente, esse paciente não tinha nenhum prejuízo da funcionalidade, ranking prévio de 0. Ele tinha no exame neurológico, na avaliação na Restinga pelo emergencista, uma hemiparesia direita, uma afasia, desvio do olhar conjugado para a esquerda, hemeropsia direita, tá? O NIH total dele era um NIH de 19. O paciente realizou a tomografia de crânio no Hospital da Restinga e a gente não viu uma hipodensidade maior do que 1/3 da cerebral média direita, e o ictus tinha sido às 17h20, tá? A gente pontuou 7 no aspects, aqui não está alterada a janela, mas a gente conseguia ver uma hipodensidade em ínsula M2 lenticulado.
E o paciente estava com um delta T de 77 minutos lá na Restinga, da entrada no hospital tinha 37 minutos mais ou menos, e a dúvida seria qual a conduta em relação a esse caso. NAID alto, NAID 19, paciente com 77 minutos de ictus, está com uma tomografia sem sangramento, com menor do que 1/3 de acometimento do território da cerebral média esquerda. Então, 93% faria trombólise nesse caso, Diógenes. O que o emergencista fez? O emergencista que estava no hospital da Restinga, que até então não fazia trombólise antes da instalação do telestroke, eles entraram em contato através do Join, com a equipe de consultores, eu, Léo, Ana, Sheila, e eles eram talvez o 4º paciente que eles tinham colocado nesse dia no Join, masculino de 56 anos, quadro súbito de afasia a 40 minutos, a Sheila, inclusive, questionou outro, né? Era o 4º paciente, se não me engano, e a gente avaliou a tomografia pelo Join, como vocês têm visto nas apresentações anteriores, e a gente indicou, sim, a trombólise endovenosa, tá? Como era um paciente com NAID acima de 8, a gente orientou que fizessem angiotomografia, tá? Mas que isso não atrapalhasse na infusão do trombolítico. Eles fizeram a infusão do trombolítico de maneira bastante rápida, ágil, tá? Às 6h37, tinha chegado às 6 horas lá e às 5h20 iniciado o déficit. Então, estava com menos de 2 horas de início de sintomas. E havia, sim, oclusão de grande vaso na ecografia realizada lá no Hospital da Restinga. O que a gente orientou, então? A trombólise, tá? E a gente pediu para que eles ligassem para o SAMU, informassem pelo FAST-ID, era um FAST-ID maior do que 4, e esse paciente deveria ser encaminhado para tratamento com trombectomia mecânica devido à oclusão de grande vaso, tá? Então, é um caso que acabou chegando para nós lá no Hospital de Clínicas, tá? Teve um certo atraso, isso a gente pode fazer um paralelo em relação ao caso que a Ana apresentou no início. Às vezes a gente tem um paciente que chega bastante rápido, tá? O Restinga fica a mais ou menos 23 quilômetros do Hospital de Clínicas, dependendo do trânsito demora 1 hora a 2 horas, às vezes, o transporte, mas tem a questão do SAMU, que eles têm que ir até o Hospital da Restinga, não tem tantas unidades para poder fazer a remoção do paciente, e nesse caso demorou bastante, inclusive, para chegar no Hospital de Clínicas. Chegando no Hospital de Clínicas, foi repetida a tomografia e a angiotomografia. A angiotomografia mostrou que se mantinha a oclusão de M1 à esquerda. O paciente foi para a arteriografia, o time da hemodinâmica foi acionado, eu estava junto, estava eu e o Dr. Mário fazendo a trombectomia. Tinha uma oclusão de terço médio da cerebral média esquerda. Na primeira passagem, a gente conseguiu abrir a cerebral média, tá? A região de M1, tinha um pouco de vasoespasmo no terço distal e o tronco superior seguia fechado. A gente fez uma segunda passagem com recanalização completa e TIC-3. O paciente evoluiu de NAID 19 para NAID 5, tá? Atualmente ele acompanha no ambulatório do Hospital de Clínicas, tá com um ranking de 2, o paciente segue funcional, caminhando, não tenho filmagem do paciente, mas o paciente segue bem. Na investigação etiológica, a gente descobriu que o paciente tinha uma fibrilação atrial, uma AVC de etiologia cardioembólica, tá? E ele segue a anticoagulação e acompanhamento no Hospital de Clínicas. Excelente, isso aí, Diógenes. Esse também foi um caso, né, um dos casos do Drip and Chip, e realmente a Restinga tem acionado bastante, e foi, eu acho que um grande avanço, né, a gente ter a possibilidade de fazer a trombólise rápido lá, antes de transferir, porque muitas vezes a gente não consegue transferência rápido por essa dificuldade, principalmente trombolizando pela distância, e porque quando está trombolizando a gente precisa da unidade avançada com o médico, que muitas vezes não está disponível. Então, acho que realmente é um grande benefício. Algum comentário a mais? Excelente o caso, cara. Caso, Diógenes. Então, tá, muito obrigada. Vamos chamar, então, o Rui para o último caso, para a gente encerrar a sessão. Então, o Rui trabalha lá com o Otávio, em Ribeirão, né? Rui Martins Filho. Eu acho que a maior concentração de Martins que não são parentes está aqui nesse grupo hoje. E também faz parte do grupo de Ribeirão, então vai nos mostrar um caso que eles
que eles Gi, tu atenderam. não está dirigindo, não, né, Gi? Gi? Oi, Sheilinha. Você está dirigindo? Não, dirigindo não, eu estou sendo dirigida. Então tá bom, eu já estava nervoso. Vamos ver o que já está entrando aí. Sabe que eu ia acrescentar, no caso dos prédios, quando a gente fala de sequência de ressonância, uma sequência que a gente acrescentou nas sequências atuais foi a perfusão por ESL, né? Aqui no spin laser. E você consegue fazer também, são 2 minutos, então a sequência de 6 para 8 minutos. Foi a ASL. A perfusão por ASL, sem injetar contraste. Sem contraste, né? Isso. Sim. A gente tem feito e tem uma correlação muito boa com a ressonância com contraste. Você não precisa pegar a veia do paciente. E aí te dá, na verdade, um mismatch, né? Porque, como o Otávio diz, assim, a ressonância com flash de fusão não é mismatch, né? É um marcador de tempo. Mas quando você faz a perfusão por SL, você pode ter um mismatch, né? Usando a perfusão com ressonância sem precisar injetar, né? Então, é uma sequência rapidinha que eu acho que ajuda muito. O Fred está perguntando, Rui, abre a tua câmera, Rui. O Fred está perguntando se vocês colocam no protocolo, está no protocolo institucional. Se está não. Eu me lembro, Gi, que no MG8 eles faziam a ASL quando a função renal era ruim, né? Bem em cima, uma bolinha. Eles faziam a ASL, né? Sim, a gente coloca a ASL, a gente colocou a ASL no protocolo. É em cima, Rui. Em cima, cara. Rui, bem em cima, uma bolinha aí, ó. esquerda. Uma bolinha de câmera. Tem 4 botões aí em cima. Tem um deles à esquerda. Da esquerda é... O mais esquerda de todos, uma bolinha. Opa, aí, garoto. Perfeito. Perfeito. Bem-vindo, então, Rui. Então, vamos colocar o nosso último caso da noite. Vamos ver. Mas interessante. Oi? Interessante. Isso. Rui, é aqui embaixo onde diz Next que tu vai passando os slides, tá? Next, tá ótimo. Beleza. Isso, eu tô aqui te escutando. Tá ok. Boa noite. Meu nome é Rui, sou neurologista aqui da equipe do Serviço de Neurologia Vascular de Ribeirão Preto. Né? Eu queria agradecer o convite do professor Otávio, da doutora Sheila, né? Dar boa noite aqui aos demais presentes. A gente está aí com o último caso, acho que foi um caso que talvez não tenha sido tão desafiador quanto os anteriores, mas acho que representa muito o caráter desse projeto que a gente está desenvolvendo aqui, que é a integração de todos e a possibilidade da gente discutir em conjunto, né, os casos e da maneira mais rápida e otimizada possível, né. Então, o caso que a gente trouxe aqui é de uma paciente do sexo feminino, ela tem 56 anos, né? Essa paciente, ela foi admitida com um quadro de déficit motor súbito à esquerda, né? Ela não tinha nenhuma comorbidade prévia, não fazia uso de medicações prévias também, né? E ela foi admitida na noite de Natal, né? O início dos sintomas às 19h30, no dia 24 de dezembro, né? Nesse último Natal. Aqui já a hora da chegada, o caso deu entrada no aplicativo do John às 22h54, com delta T de início dos sintomas de 3 horas e 24 minutos, tá? Inicialmente, foi detectado um NIH de 9, às custas de uma certa desorientação no tempo, um quadro de uma leve sonolência também, diferentemente do caso que a gente viu, que o Fred apresentou aqui. Esse paciente tinha uma alteração de nervo craniano, né, tinha uma alteração do terceiro nervo à direita, com um quadro de hemiparesia à esquerda, né, e aí eu já gostaria de abrir aqui para a primeira pergunta, que seria qual é essa síndrome aqui, né, então, lembrando, é um paciente que tinha um quadro de alteração de nervo craniano, de terceiro à direita, com um déficit motor, uma alteração de via longa, de mediada à esquerda. Vamos ver, o pessoal está votando aí, Rui. Vamos ver.
20% síndrome de Raymond, 12% síndrome de Raymond, 87% síndrome de Weber, 10% Wallenberg, 7% Foville, o pessoal está meio em dúvida aqui. 5% Foville, 5% Raymond, 16% Wallenberg e 72% Weber. E aí? Bom, é isso aí. Acho que a maioria, eu vou com a maioria também, é um paciente que tem uma síndrome alterna. Como tinha essa alteração do terceiro nervo, a gente topografou essa lesão no mesencéfalo, na região ventral do mesencéfalo, pelo fato de ter o hemiparesia esquerda também, né? E o que foi muito interessante é que a gente teve a oportunidade de confirmar esses achados no exame neurológico com uma videoconferência que foi realizada também de uma forma muito rápida e muito efetiva também, com a ajuda do Dr. Luiz Monteiro, que está aqui presente acompanhando a gente também, que é um colega neurologista lá de Tuverava, que também participa do projeto e tem sido fundamental nesse trabalho que a gente está desenvolvendo lá. Então, foi realizado uma chamada, né? A chamada, vocês reparem aqui que o paciente deu entrada às 22h54, às 23h08, esse paciente já tinha sido avaliado inicialmente pelo emergencista, né, que detectou o NAI de 9, e já foi avaliado pelo neurologista também por vídeo chamada, que confirmou os achados, inclusive viu essa paralisia do óculo motor à direita, confirmando o síndrome de Weber, né, uma alteração, um AVC de circulação posterior, tá? Isso aí já era quase a virada do Natal, né, do dia 24 para o dia 25, e o que chamou muito a atenção é que, na hora que colocaram o caso lá, em pouco tempo, né, em cerca de 14 minutos, a gente já estava discutindo o caso com 3 neurologistas, né? Então, era quase meia-noite, do dia 24 para o dia 25. De repente, vocês vão ver também o professor Otávio entrando no chat, né? Devia estar terminando o jantar dele de Natal lá também, e estavam os 3 discutindo já, eu, Luiz, professor Otávio, e o paciente, em seguida, já foi realizar a tomografia, né, que foi essa que foi realizada, também com tempo muito bom. Então, mais uma vez, eu queria parabenizar aqui a equipe da Santa Casa, que conseguiu fazer essa tomografia com porta-TC excelente, de 4 minutos, o paciente praticamente chegou e já foi enviado para a tomo, depois de feito aquele NIH inicial, né, onde, como é uma quadricirculação posterior, eu faço a próxima pergunta para vocês, levando em conta aquela classificação que o Fred colocou aqui do PC Aspects, né, do Aspects adaptado para a circulação posterior. Então, qual seria o Aspects de circulação posterior que vocês dariam para esse paciente que chegou com NIH de 9 e tinha uma síndrome mesencefálica aqui, uma síndrome alterna? Pessoal, então, qual é o Aspects? Vamos ver. O pessoal está votando aí. Desculpa, eu não botei. O PC Aspects, né? O Posterior Circulation Aspects. PC Aspects, 62% 10, 60% 10, 31% 8, 10% 6 e 5% 7. Perfeito. A gente não viu nenhuma alteração que justificasse diminuir ou tirar um ponto do Aspects. A gente deu um PC Aspects de 10, né? Não tinha alteração nos cerebelos, na ponte, no mesencéfalo, nos tálamos, na região occipital, né? Houve inicialmente uma dúvida nessa região occipital direita, mas, assim, bem questionável. A gente acabou dando um PC Aspects de 10, né? E nesse momento a gente precisava da tomada de decisão, tá? Como eu falei, não é uma tomada de decisão não tão difícil quanto os casos anteriores, né? Uma paciente que não tinha nenhuma comorbidade, não fazia uso de nenhum anticoagulante, não tinha nenhuma contraindicação formal para o trombolítico, né? Dessa vez não houve problema com relação às plaquetas também, né? As plaquetas saíram rápido, foi tudo muito tranquilo. Vocês percebem aqui que o professor Otávio já está ansioso aqui para começar o quanto antes o trombolítico, aqui no chat. Isso aqui era o quê? 23 e 20 do dia 24 de dezembro. Então, assim, eu me lembro que estava todo mundo na mesa aqui, jantando, confraternizando, e estava eu, Luiz, professor Otávio, discutindo o caso.
E eu acho que o que eu pensava nesse momento era mais ou menos o que eu via nessa imagem. Eu falei, bom, vai ter que dar certo isso aí, né? É uma trombose de Natal, vai ter que dar certo. O trombolítico foi feito às 23h20, né? Reparem no porta-agulha também, então esse paciente teve um porta-TC de 4 minutos, esse paciente, menos de 15 minutos, teve uma videoconferência que foi avaliado por um colega neurologista, e teve um porta-agulha também menor do que 30 minutos, né? Um porta-agulha de 26 minutos, então é excelente o tempo que a gente teve para começar, né? O paciente iniciou a trombólise, então, com um NIH de 9, né? 30 minutos depois de iniciar a trombólise foi feita às 23h20, né? Mantinha ainda o NIH, né? A gente ia acompanhando também por vídeo, o Luiz ajudando bastante aí também a gente nesse segmento da trombólise, né? E é muito interessante que a gente terminou o RTPA às 00h20, já era dia 25 de dezembro, com cerca de 23 minutos depois do término da trombólise, o paciente já tinha apresentado uma melhora, já estava com NIH de 5, né? A gente partiu aí para comemorar em conjunto o Natal, todo mundo ficou bem animado, né? Reparem aí que a Amanda, onipresente também, mesmo nos feriados, final de ano. Onipresente, né? Onipresente. Ela tá em todas, né? Então, assim, acho que ganhou mais do que o paciente, a gente ganhou esse presente de Natal, né? Foi feita uma trombose que foi muito bem sucedida, e para melhorar a situação, depois a gente ainda teve o desfecho dessa paciente. Essa paciente apareceu no consultório do Dr. Luiz, ela apareceu no dia 21 de janeiro, ou seja, quase um mês depois. Ela estava com NIH de 0, ela estava com ranking de 0, ela não tinha mais nenhuma sequela, tá? Então, acho que foi um caso emblemático que mostrou, naquele momento, como as coisas estavam correndo bem, né? É uma curva de aprendizado. A gente começou a fazer esse trabalho lá na Santa Casa de Ituverava em maio do ano passado, então a gente já estava aí com alguns meses trabalhando em conjunto, teve uma pronta resposta, teve uma interação muito interessante, os tempos foram muito bons, e para melhorar, depois de entre 20 e 30 dias, esse paciente evoluiu muito bem, era um AVC de circulação posterior e evoluiu com ranking de 0 no final, sem nenhuma sequela, tá? Então era isso, eu queria concluir com esse último caso, dando os parabéns não só para a Santa Casa de Ituverava, mas para todos os hospitais que estão trabalhando conosco nesse projeto. É impossível fazer esse tipo de projeto sem o engajamento e sem a proatividade dos profissionais que estão envolvidos nisso. Então, é muito gratificante ver o Luiz, ver o doutor Antônio, né, ver o pessoal também de Matão, de Governador Valadares, né, o pessoal aí do Rio Grande do Sul. Parece que está todo mundo muito sintonizado, está todo mundo muito com o mesmo espírito de trabalho e espírito de equipe, e eu acredito que é por isso que as coisas estão dando tão certo e os resultados estão vindo, né? Isso aí já foi na tribuna de Ituverava, né? Eu busquei essa matéria, já mostrando já a repercussão que isso estava causando, né? E a gente pôde confirmar isso também com o vídeo do senhor Alci, que foi o caso que o Frederico apresentou. Então, eu queria agradecer a oportunidade e trouxe esse caso para ilustrar o quanto está sendo gratificante trabalhar com essa equipe, trabalhar com vocês e poder trazer esse trabalho aí, que a gente consiga expandir isso aí para outras cidades e aumentar o número de hubs, né? Tá bom, gente? Então, muito obrigado. Excelente, Rui, eu acho que encerra com chave de ouro mesmo essa discussão que a gente vem tendo. Vocês viram o Henrico e Eloy mostrando a experiência, né, o Eloy, todo o trabalho de construir, então, a telemedicina lá, de discutir, de ter períodos de altos e baixos, como a gente tem no Brasil também, muda governo, as coisas não ficam tão bem, mas nós, né, o Henrico nos mostrou um exemplo lindo, e agora que todo esse time no Brasil, que nós trabalhamos para melhorar a vida dos pacientes. Eu acho que é uma grande emoção de estar aqui com vocês e feliz de estar vendo isso crescer, e eu acho que a gente realmente tem uma rede da América Latina, vai nos fortalecer, né, Henrico, Eloy, também o Carlos Abanto, a Colômbia, né, o Carlos Abanto no Peru, a Colômbia, o Pablo Amaya falando que estão começando na Colômbia. Eu acho que isso a gente só tem a ganhar de aumentar o número de pacientes com acesso ao tratamento trombolítico e
também a reperfusão, a trombectomia quando for o caso, e vocês vejam que todos engajados e tentando achar a melhor solução para o paciente. É muito lindo de ver, eu acho que o Rui nos brindou, então, com um presente de Natal, que eles ganharam, que nos deram aqui para encerrar essa sessão maravilhosa. Muito obrigada, Henrico, muito obrigada, Eloy. Muito obrigada, Léo, Ana, Diógenes, Fred, Chico, Rui, Otávio e Gia. Vai e volta, porque está fora, mas está aqui com a gente sempre. E até a próxima, então, pessoal. Muito obrigada. Tchau, gente. Parabéns. Tchau. Tchau, muchas gracias. Agora.